Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à live do Holder número 52. Estamos fazendo aqui um ano de aniversário das nossas lives semanais. Se você é novato por aqui, todas as segundas-feiras, 8 da noite, a gente faz aulas sobre investimentos em bolsa de valores. Cada semana é um assunto diferente. Eu preparo essas lives com bastante carinho, eu preparo todo o material que eu vou passar aqui para vocês. Nessa live aqui, especificamente, a gente vai ter ainda... a gente vai utilizar essa planilha aqui para falar um pouquinho sobre alguns indicadores fundamentalistas. Para fazer o download dessa planilha aqui, é só você clicar no primeiro ou no segundo link da descrição, ok? Eu acho que é o primeiro, tá lá direto. É só você entrar. E bom, passando para avisar que, estava aqui comemorando o aniversário de um ano de lives do Holder aqui no YouTube e de repente eu tava batendo um papo com o pessoal aqui no chat e aí eu tava falando que eu tinha acabado de terminar de assistir Dark esse final de semana, né? Você já deve ter assistido, se você não assistiu, eu recomendo, a série muito legal. E aí, por acaso, quando eu tava falando isso, o tempo do pessoal chegar na live, ali os 5 primeiros minutinhos iniciais, a internet aqui de casa parou. E aí a campainha bateu, né? Bateram na campainha, abri a porta aqui de casa e tinha simplesmente um cara que era muito parecido comigo, só que parecia ter mais ou menos 33 anos, ser 33 anos mais velho, e ele falou que a live de hoje eu não poderia fazer ela ao vivo, que eu teria que fazer ela gravada, e simplesmente eu não entendi, e aí ele saiu e foi embora. E aí eu fechei a porta. Quando eu voltei pro computador, não consegui resolver o problema da internet, e estou aqui gravando. Então as aulas normalmente elas são semanais, e, por coincidência, a nossa live de aniversário vai ser gravada porque deu problema na internet aqui de casa e tô gravando aqui pra vocês, beleza? Então live gravada, planilha na descrição. Então se você tá no computador, se você quiser utilizar a planilha para fazer os seus estudos, é só você clicar no primeiro link. E no segundo link da descrição a gente tem a nossa planilha fundamentalista, que a gente tá voltando a mandar para todo mundo que é cadastrado no nosso mailing. É 100% gratuito também, é só você fazer o seu cadastro. Se eu não me engano tá no segundo link da descrição, beleza? Então vamos embora aqui para nossa aula. Primeiramente, o que são os indicadores fundamentalistas, tá? A gente vai passar por esses 5 tópicos aqui ao longo da aula. Então, o que são indicadores fundamentalistas, o que são demonstrações financeiras, que a gente já falou sobre isso na aula passada, os principais indicadores fundamentalistas, a gente vai falar sobre os múltiplos, né, que não são exatamente indicadores fundamentalistas, e a gente também vai fazer um fechamento aqui de todo o conteúdo, beleza? Então, o que são os indicadores fundamentalistas, né? Basicamente, os indicadores fundamentalistas, eles são indicadores, né? Eles são dados onde a gente utiliza algumas informações das demonstrações financeiras para interpretar e chegar a algumas conclusões daquela empresa, daquela ação que a gente está analisando. Então, os indicadores fundamentalistas, eles são indicadores que utilizam dados das demonstrações financeiras e que nos dizem bastante sobre a empresa. Quando a gente está analisando uma empresa por longo prazo, quando a gente está analisando um ativo para a gente ser sócio, né? Aqui no canal eu falo bastante sobre buy and hold, então tudo que eu estou falando aqui na live basicamente é sobre a mentalidade de acúmulo de patrimônio. Nosso objetivo aqui não é fazer trade, é a gente utilizar a bolsa de valores para acumular patrimônio, para ser sócio de boas empresas e ganhar no longo prazo tanto com o lucro da empresa quanto com o crescimento. Okay? O lucro da empresa, tanto com os dividendos quanto com o crescimento, que só são permitidos, né, no longo prazo quando a empresa tem lucro. Então, conforme a empresa vai tendo lucro, você vai ganhando participação no lucro. Se a empresa retém o lucro, as ações se valorizam e você ganha no longo prazo, ok? Então é sobre isso que a gente fala aqui no canal. Se você é novato, se inscreve, se você gosta desse assunto, tenho certeza que você vai gostar dos outros conteúdos que a gente tem por aqui. E o que são as demonstrações financeiras? Eu não vou falar sobre as demonstrações financeiras porque a gente já falou sobre elas na aula passada. Então dá uma olhadinha aqui na aula passada. É a live número 51. Se a live número 51 não estiver mais disponível para você aqui no YouTube, é porque depois de um certo tempo essas aulas saem do ar e elas ficam como bônus, né, dos meus alunos, dos meus cursos. Então a gente tem alguns cursos, também tá no link lá na descrição se você quiser conhecer, e um dos bônus dos cursos são as gravações de todas as lives que a gente faz aqui com material de apoio em PDF. Mas nas últimas semanas eu tô deixando essas lives um pouquinho mais de tempo, porque a gente tá fazendo só as lives semanais. Normalmente aqui no YouTube a gente tem tanto lives semanais quanto os vídeos semanais, né?
Só que enfim, a gente deu uma parada por enquanto na produção dos vídeos, estamos só com as lives, então tô deixando elas aqui pra vocês, beleza? Então assiste lá depois, você não precisa ter assistido essa live pra assistir essa daqui, mas é bom pra você conseguir entender bem o conteúdo. Então se você não assistiu, depois dessa live aqui, vai lá e assiste, fechado? Então vamos lá, o que são demonstrações financeiras? As demonstrações financeiras, elas são os reports de resultados da empresa. É como que a empresa se organiza contabilmente e como que ela divulga essas informações para os seus acionistas e para o mercado de uma forma geral, beleza? Na aula passada a gente falou sobre a demonstração de resultados do exercício, que é a DRE. E lembrando, outro aviso aqui, essa live eu vou estar sem acento e sem nenhum caractere diferente, porque como eu tô sem internet aqui, o meu teclado precisa estar conectado na internet para ter tio, para ter cedilha, então vai estar tudo sem acento, tá? Então, demonstração de resultado do exercício é a demonstração que a gente parte da receita da empresa e a gente vai até o lucro líquido. Existem alguns indicadores que falam pra gente sobre como que a empresa divulgou o resultado, como que aquele resultado pode ser interpretado, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, além da DRE, a gente tem o balanço patrimonial, que basicamente é a demonstração financeira que me mostra quais são os ativos da empresa, quais são as dívidas e os passivos da empresa e o que sobra de patrimônio para os acionistas daquela empresa. Então, o balanço patrimonial ele mostra bastante para a gente como que os ativos da empresa são financiados. Se eles são financiados com capital próprio, através do patrimônio líquido, ou se eles são financiados com capital de terceiros, através dos passivos. O balanço patrimonial ele mostra bastante pra gente, fala bastante pra gente sobre o que a gente chama de estrutura de capital. Exatamente essa relação. Todo ativo que a empresa tem, ela tem que ter tido um passivo que faça a contraparte. Seja um dinheiro do sócio que foi colocado para comprar aquele ativo, seja o dinheiro de um terceiro, como por exemplo um financiamento que a empresa pegou para comprar um outro ativo. Então os ativos da empresa eles são financiados com os passivos e com o patrimônio dos sócios. E a forma como a empresa se organiza, quanto que ela tem de patrimônio, para quanto que ela tem de dívida, isso é o que a gente chama de estrutura de capital, como que a empresa está se estruturando. E para terminar, a gente viu a demonstração de fluxo de caixa. Que o caixa da empresa talvez seja o ativo mais importante da empresa. Ele é um ativo que aparece dentro do balanço patrimonial, porque a empresa tem dinheiro, o dinheiro é um caixa, é um ativo da empresa, então ela está no balanço. Mas na demonstração de fluxo de caixa, a gente tem uma demonstração específica onde a gente olha só para o caixa da empresa. A gente vê todas as entradas, todas as saídas, a gente organiza as entradas e as saídas de acordo com alguns grupos, como fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimentos e fluxo de caixa de financiamentos. Todas as entradas e saídas do caixa que são referentes às operações da empresa transitam, a gente organiza elas num grupo que a gente chama de FCO, fluxo de caixa operacional. Fluxo de caixa de investimentos são todas as entradas e saídas que são referentes aos investimentos que a empresa faz ou que ela fez, ok? Em um determinado período. E o fluxo de caixa de financiamentos são todas as transações do caixa, onde a empresa está movimentando valores financeiros com seus acionistas ou com credores. Por exemplo, se a empresa está pagando dívida, isso sai pelo FCF, fluxo de caixa de financiamento. Se a empresa paga dividendo, o dinheiro está saindo do caixa para pagar dividendo. Então transita aqui dentro. A aula passada foi especificamente para falar sobre essas 3 demonstrações financeiras, como que a gente lê cada uma delas, como que a gente interpreta e o que cada uma delas quer dizer para a gente. Então não deixe de assistir depois porque é bastante importante. E bom, a gente vai falar aqui agora sobre os principais indicadores fundamentalistas. A gente tem os indicadores fundamentalistas vindo de cada uma dessas demonstrações financeiras. Fechado? Então, quando eu tenho a DRE, demonstração de resultado do exercício, eu tenho alguns indicadores dentro da demonstração de resultado do exercício que eu vou pegar dados da demonstração de resultado do exercício e eu vou simplesmente analisar esses dados. Lembrando que a DRE, ela basicamente, ela começa com a receita líquida da empresa, tudo que a empresa vendeu no período, menos eu vou botar assim, ó, fica melhor, tá? Só pra gente relembrar. Então a gente tem a receita líquida, a gente vai excluir o custo dos produtos vendidos, e aqui é bem importante, tá? Pegar essa parte aqui. O custo dos produtos vendidos é só o custo que a empresa teve sobre aqueles produtos que ela vendeu.
né? O próprio nome diz, custo dos produtos vendidos. Então vamos supor que a empresa, eu dei esse exemplo lá no passado, vamos supor que a empresa vendeu esse iPhone aqui, Magazine Luiza vendeu esse celular aqui. Ela pegou e vendeu, vamos supor, por R$ 5.000. Então ela vai apurar uma receita de R$ 5.000, porque ela fez essa venda, só que esse produto custou para ela, por exemplo, sei lá, R$ 4.000, por exemplo, tá? Então, quanto mais receita a empresa tem, principalmente empresas que vendem produtos físicos que têm um custo, quanto maior a receita, maior o custo dos produtos vendidos. É muito difícil a empresa conseguir aumentar a receita sem aumentar o CPV, porque vai estar vendendo mais e ela vai estar tendo mais custo, né? Tem o custo unitário. O CPV, ele é o custo que você consegue atribuir a essa única unidade. No caso de uma empresa de varejo, como por exemplo, sei lá, Magazine Luiza, ela teve um custo para adquirir esse celular de algum fornecedor. Então ela comprou o celular inteiro por R$ 4.000, esse celular ficou guardado lá no estoque da empresa, sem transitar pela DRE, ficou lá no balanço patrimonial, né? O dinheiro saiu do caixa, foi para estoque, saiu de um ativo para o outro, e aí quando ela fez a venda, esse valor transitou pela DRE, ou seja, receitou R$ 5.000 ou qualquer valor que ela tenha vendido, e teve um custo de R$ 4.000, que foi o custo de aquisição, gerando um lucro bruto, ok? Lucro bruto de, no caso aqui, R cifrão, opa, eu vou deixar sem os sinais, tá? Porque a gente já tá aqui com sinais aqui do lado esquerdo, tá? Então, sobrou R$ 1.000 de lucro bruto, beleza? E aí o primeiro indicador que a gente vai ver é a margem bruta da empresa, que nada mais é do que o lucro bruto dividido pela receita líquida. Ou seja, quanto está sobrando de dinheiro para a empresa, considerando só o custo unitário de aquisição daquele produto que ela está vendendo, que aqui no caso é 1 dividido por 5, ou seja, 20%. Um ponto que é importante também, empresas que são indústrias, as indústrias, vou dar um exemplo aqui, a M. Dias Branco é uma empresa de massas e biscoitos. Ela vai simplesmente ter um custo para fabricar aquele macarrão, né, as marcas dos macarrões dela e dos biscoitos. Então, o custo de produção daquele produto final dela é o que vai ficar a valor de custo lá no estoque, né? Então, diferente das varejistas que compram um produto para vender, as indústrias elas compram normalmente as matérias-primas, né? Vão comprar açúcar, vai comprar trigo, vai comprar margarina, farelo, por exemplo, né? Dependendo do que ela produza, ela vai produzir aquilo e vai vender, beleza? Ou até a indústria que fabricou o iPhone, né? Quem está fabricando, a fabricante do iPhone, por exemplo, a Apple tem boa parte da produção dela terceirizada, mas a Apple ela trabalha junto com as empresas que são terceirizadas, né? Na verdade, a Apple, por curiosidade, ela é como se ela fizesse um leasing para as empresas, né? Ela compra os maquinários que as empresas que ela terceiriza produzem o iPhone e bota lá na indústria deles. Tá? Então é um esquema um pouco híbrido, mas a Apple, vamos supor que se ela fabricasse o iPhone, ela ia computar todos os custos que ela teve para fabricar esse celular, né? Sei lá, as lentes da câmera, sei lá, a tela do celular, o processador, o armazenamento, ela pegaria tudo aquilo ali, mais tudo que ela gastou internamente na fábrica, que ela consiga atribuir a uma única unidade, tá? E vai colocar como custo de produção daquele celular, daquele equipamento, computador e tudo mais. Então, a dinâmica do CPV ela muda um pouquinho dependendo da indústria. Empresas que prestam serviço, você tem o custo do serviço prestado. Você não tem o custo do produto vendido, porque ela não está vendendo produto, ela está vendendo serviço. Ok? Mas vamos lá. Então, relembrando aqui a DRE, margem bruta 20%. Então a margem bruta ela diz isso pra gente, quando está sobrando para a empresa tirando o custo de produção daquele insumo, daquele produto, tá? Quando a gente está falando de indústrias, a margem bruta ela mostra pra gente quanto que a empresa está gerando de resultado, considerando só os gastos da fábrica. Normalmente você consegue pegar todos os gastos de dentro de uma fábrica e atribuir individualmente aquelas unidades que estão sendo produzidas. O CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele determina o que você pode atribuir de custo e o que você não pode atribuir de custo unitário para o que você está porque a empresa está produzindo. Mas via de regra, o que está dentro da fábrica, como por exemplo o salário dos funcionários que estão dentro da fábrica, os insumos que são utilizados para produzir aquele equipamento ou aquele alimento que seja, a depreciação e amortização do maquinário, né, energia que você gasta dentro da fábrica. Então tudo que você consegue individualizar em uma única unidade, você consegue colocar no CPV, tá?
é importante pegar isso daqui, porque a gente já vai falar um pouquinho sobre o grau de alavancagem operacional, então é importante entender esse conceito, por isso eu estou martelando aqui. Mas beleza, vamos lá. Então, margem bruta, você pode considerar como se fosse o resultado do chão de fábrica. Se a empresa só tivesse os gastos que ela tem dentro da fábrica, ela teria uma margem de resultado de 20%. Mas esse não é o único gasto que a empresa tem. As despesas de vendas gerais e administrativas, ou SG&A em inglês, se você ver essa sigla, mostra pra gente quais são as despesas de vendas gerais e administrativas. Despesas de vendas são, por exemplo, comissionamento dos vendedores. Se a empresa ela tem, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, a parte administrativa da empresa, que fica na matriz, na sede, salário dos diretores, salário dos gerentes que não estão dentro das fábricas. Basicamente, tudo que está fora das fábricas você coloca como despesas de vendas gerais administrativas. Por exemplo, marketing. A Apple faz muito pouco marketing, mas ela eventualmente coloca lá aqueles outdoors falando que aquela foto foi tirada com iPhone, né? Vocês já devem ter visto algum desses por aí. Ela gasta alguma coisa com marketing, então despesa de marketing entra em despesa de vendas gerais administrativas. Eu não consigo atribuir uma despesa que eu estou tendo, um gasto que eu estou tendo com marketing, com anúncio, a um custo de produção dessa unidade, certo? Então, as despesas de vendas gerais administrativas, elas contemplam basicamente tudo que está fora, tudo que está fora da fábrica, da indústria, daquela empresa, se ela for uma indústria. Se ela não for uma indústria, se ela for uma varejista, é tudo que está fora do custo que ela utilizou para comprar esse produto de um terceiro, né? Vamos supor a Magazine Luiza. Ela vai comprar esse celular de alguém e ela vai vender isso para o consumidor final. Então, tudo que não está relacionado à compra dessa unidade vai lá para as despesas de vendas gerais administrativas. Fechado? E a gente chega aqui no resultado, no lucro, né, igual ao lucro EBIT. Vamos colocar aqui como se a empresa tivesse tido uma despesa, nesse exemplo hipotético aqui, de 500, tá? Vamos botar tudo em milhões aqui, vai, milhões, 5 milhões, 4 milhões, 1 milhão, 500 mil, tá? Lucro EBIT vai ser de 500 mil reais. Porque sobrou 1 milhão, tirando o custo daquela unidade, ainda gastei 500 mil de despesas de vendas gerais administrativas, sobrou 500 mil, tá? 1 milhão menos 500, sobrou 500, e a gente tem aqui, de novo, né, a margem EBIT, que no caso aqui é de 500 mil dividido por 5 milhões, que é uma margem de 10%, beleza? Então a margem EBIT é lucro operacional, tá? Se você ler lucro operacional, lucro EBITDA também é usado para resultado para lucro operacional, porque é a abreviação em inglês, Earnings Before Interest and Taxes, aí fica EBIT, ok? Ou lucro operacional. Depois da margem, eu queria parar aqui, tá? Porque os indicadores que a gente vai ver, basicamente, eles vêm até aqui. Assista a aula lá onde eu falo das demonstrações financeiras, que a gente entra mais a fundo nisso daqui. Eu estou passando de forma batida para conseguir explicar o próximo indicador. Mas eu vou terminar aqui a DRE só para vocês relembrarem e também para mostrar aqui a margem líquida. Então, depois daqui a gente vai ter o resultado financeiro da empresa. Cadê minha barra? Ó, meu teclado está tudo errado. Eu vou botar aqui, ó, mais ou menos, dependendo, tá? O resultado financeiro. Resultado financeiro, né, é tudo que não que gerou de resultado para a empresa, né, de receita e despesa, que não tem a ver com as operações dela. Reparem que tudo que é referente às operações da empresa chegam aqui no lucro operacional. Por isso, o lucro operacional ele é o coração da empresa. Ele me mostra aquelas operações que a empresa tá operando, se elas estão dando lucro ou prejuízo. O resultado financeiro ele me mostra qual que é o resultado que a empresa está tendo fora das suas operações. Por exemplo, a empresa tem dinheiro em caixa que está aplicado. O rendimento que esse dinheiro está gerando é um resultado financeiro. A empresa está pagando juros da dívida, entra em despesa financeira. Tá? Então repare que isso aqui é só o coração da empresa. A parte de endividamento, de caixa, às vezes a empresa exporta muito, ela faz alguma operação de swap cambial para se proteger das oscilações. Às vezes a empresa tem o custo dos produtos muito atrelado ao dólar, e aí ela pode fazer algum tipo de operação de câmbio para travar, para não sentir tanto essas oscilações. Então isso também entra aqui dentro do resultado financeiro. Fechado? Então, o resultado financeiro é basicamente o que não tem relação direta com as operações da empresa. A gente vai chegar aqui no lucro antes do imposto de renda, né?
tirando... E aí o resultado financeiro pode ser positivo ou negativo, dependendo da empresa. Lucro antes do imposto de renda. A gente vai ter aqui o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, que a empresa paga de resultado sobre o lucro antes do imposto de renda. É uma alíquota que incide em cima do lucro antes do imposto de renda. E a gente tem aqui o lucro líquido. Lucro líquido, que é o que sobra para os acionistas no final do dia. E aqui no final a gente tem a margem líquida, que é quanto está sobrando, né? Seria aqui o quanto que sobrou de lucro líquido dividido pela receita da empresa. E é aqui que eu queria pegar um gancho, tá? Para falar do grau de alavancagem operacional. Eu vejo, é muito comum eu ver por aí as pessoas falando: eu não invisto na empresa X porque a margem dela é muito baixa. Eu não invisto na empresa Y porque a empresa Y é muito boa porque a margem dela é alta. Seja a margem bruta, seja a margem EBIT, né? Cada uma está dizendo uma coisa diferente pra gente, seja a margem líquida, mas um ponto que é importante é que a gente não pode, a impressão que dá é assim: uma empresa de margem pequena, uma leve queda na receita vai fazer a empresa ter prejuízo, né? Só que isso não é verdade, isso vai depender da relação de despesas fixas, porque as despesas de vendas gerais administrativas, normalmente, elas tendem a ser constantes, né? Reparem que esses gastos aqui, eles são gastos fixos, que a empresa tem com marketing, com energia, né, com aluguel das sedes administrativas, com o salário dos funcionários que estão fora da fábrica. Então ela tem um corpo administrativo e um corpo de vendas que tende a ser fixo. É óbvio, conforme a empresa vai expandindo, essas despesas elas vão também acompanhando. Mas via de regra, as despesas de vendas gerais administrativas, elas tendem a ser mais constantes do que o CPV. O CPV não, vendeu mais, vai crescer mais o CPV, vendeu menos, você vai apurar menos CPV, porque aqui a gente está apurando só o custo dos produtos que foram vendidos, só daquelas unidades vendidas. Então, dependendo dessa relação de lucro EBIT e de lucro bruto, a gente tem uma empresa com mais suavidade ou menos suavidade nos seus resultados, beleza? Então, a gente vai falar aqui sobre o próximo indicador. Então, vou marcar aqui de roxo os indicadores, tá? Então, o primeiro indicador aqui, margem bruta. Segundo indicador, margem EBIT. Terceiro indicador, margem líquida. Quarto indicador, grau de alavancagem operacional, tá? Uma outra coisa, antes da gente continuar falando aqui, pessoal, uma coisa que é muito importante, que eu vejo muita gente cometendo esse erro, é você querer saber o que é melhor e o que é pior, porque eu recebo muito essas dúvidas, sabe? O pessoal fala assim: Fábio, o quanto que é uma margem bruta boa? Quanto que é uma margem EBIT boa? Quanto que é uma margem líquida boa? E eu vou falar para vocês que isso não existe, tá? Não existe uma margem líquida boa, uma margem bruta boa, porque isso vai depender muito de setor para setor, como que as empresas interagem dentro daquele microambiente, né, ou macroambiente ali daquele segmento, qual que é o setor de atuação, qual que é o grau de diferenciação dos produtos daquelas concorrentes que estão atuando ali. Então isso vai depender demais, tá? Se você compara uma empresa com outra do mesmo setor, você consegue até ver qual que está tendo um resultado melhor. Por exemplo, se eu acompanhar Lojas Renner com Riachuelo, né, com Guararapes, Elirem 3 e Guar 3, são duas empresas que são bem parecidas. Então eu consigo comparar as margens de uma e da outra para saber qual que está sendo mais eficiente ou não. Agora, se eu pego as margens da Renner, comparo com as da Ambev e comparo com as da Ultrapar, né, que basicamente é a dona do Ipiranga, que vende combustível, que é praticamente uma commodity, você vai ver que as margens são totalmente diferentes, porque elas estão em setores diferentes. Então, quando a gente está analisando uma empresa, a gente tem que entender absolutamente todo o contexto que a empresa está inserida. Não dá nunca para você olhar só um fator. Então, você nunca vai olhar só a margem bruta, só a margem operacional, só a margem líquida, só o grau de alavancagem operacional ou só qualquer um dos outros indicadores que a gente vai ver aqui. Você precisa analisar todos os pontos e ver como que aqueles pontos conversam entre si. Sem contar que isso que a gente está vendo aqui é só a parte da análise quantitativa, de números, né? Existe uma parte também da análise, que é a análise da alma da empresa, vamos colocar assim, que é aquela análise subjetiva, análise de vantagens competitivas, análise de como que a empresa está inserida no setor, o que a empresa faz, qual que é o futuro daquele setor, o que a empresa está buscando, de onde que ela veio, onde que ela está, para onde que ela vai.
Então, é importante a gente ter esse arcabouço geral e essa ideia geral na nossa cabeça para saber que o buraco ele é muito mais embaixo, tá? Uma coisa também que eu acho importante é vocês não terem, deixarem a inocência fora da bolsa. Né? Eu vejo muito investidor iniciante muito inocente. Das perguntas, eu sinto muito isso nas perguntas do pessoal que está começando, que é achar que as coisas são muito simples, né? Na verdade, elas não são tão simples assim. Tudo na bolsa e tudo na análise de empresas é uma conversa, né? Não tem nenhum problema a empresa ter os indicadores horríveis, mas ela está passando por um processo de turnaround. Então você tem que saber que uma coisa está conversando com a outra. Ou não, a empresa veio daqui, veio para cá. Os indicadores hoje estão muito piores do que lá atrás. Mas o que aconteceu? A empresa decidiu reduzir preço para ganhar mercado? Pode ser positivo. Os resultados pioraram, as margens pioraram, mas a empresa aumentou a participação de mercado. Então, é importante você interpretar tudo de forma conjunta. Talvez isso seja o mais difícil e o mais desafiador na análise de empresas, mas é assim que as coisas deveriam ser feitas, tá? Para o longo prazo. Beleza? Então, vamos embora. Grau de alavancagem operacional. O grau de alavancagem operacional, ele é um indicador que ele é muito simples, tá? Existem várias formas de você calcular o grau de alavancagem operacional, existem várias interpretações do grau de alavancagem operacional Interpretação não, existem várias formas de você calcular, tá? Mas o que o grau de alavancagem operacional ele quer dizer pra gente? Ele quer dizer pra gente quanto que as despesas da empresa, que são os gastos fixos dela, pesam em relação à operação como um todo. E isso gera impactos maiores ou menores no resultado da empresa de acordo com as oscilações da receita dela. Eu gosto de utilizar o indicador de uma forma bastante simples, tá? Que é o EBIT, lucro operacional da empresa, dividido, agora eu não sei onde que tá, meu Deus, a minha barra de espaço. Eu tô sem internet, meu teclado não funciona. Mas é o EBIT dividido pelo lucro bruto, isso. Esse daqui é o grau de alavancagem operacional que eu vou mostrar aqui para vocês e vocês já vão entender um pouquinho sobre ele, beleza? Vamos lá. Grau de alavancagem operacional. Aqui eu montei essa planilha aqui. De novo, vocês podem baixar ela no primeiro link da descrição, tá? Então vamos entender aqui o que é o grau de alavancagem operacional. Olhem primeiro só para esse quadro, ok? Vou colocar aqui um exemplo hipotético de R$1 milhão, tá? A empresa teve uma receita de R$1 milhão, teve um custo de produtos vendidos de R$700 mil, lucro bruto de 300 mil, ou seja, a margem bruta é de 30%, beleza? Despesas de vendas gerais e administrativas de 200 mil, são valores arbitrários só para vocês entenderem, tá? E eu vou ter aqui um lucro EBIT, lucro operacional de R$100 mil, são os 300 menos os 200 mil, uma margem operacional de 100 mil, ou de 10%, que são 100 mil dividido por 1 milhão, tá? O grau de alavancagem operacional que a gente vai utilizar aqui basicamente é o lucro EBIT dividido pelo lucro bruto. E o que ele quer dizer pra gente? Ele quer dizer pra gente o seguinte, uma interpretação, tá? É que as receitas da empresa, se tudo se mantiver constante, se elas precisam cair 33% para eu ter o meu lucro EBIT igual a zero. Ou seja, independente da margem que a empresa tenha EBIT, eu tenho que ter uma queda de 33% na receita da empresa para eu ter uma margem igual, um resultado líquido igual a zero. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos supor que esses resultados aqui da empresa são de 2019, beleza? E aqui a gente vai ver como que funcionaria o impacto disso em 2020. Vamos supor que a receita da empresa caia 30%, tá? Então, em vez de ter 1 milhão de receita, no ano de 2020 a empresa vai ter 700 mil de receita, tá? O CPV ele cai proporcionalmente, porque a margem bruta vai se manter, beleza? Peraí, é porque precisaria cair 33%, né? Então vamos botar aqui lá para zerar, para ficar praticamente zero. Então caiu 33%, teve uma receita de 666.660, um lucro bruto de 199.998, beleza? As despesas de vendas gerais e administrativa continuam as mesmas, porque elas são gastos fixos, são gastos que não são relacionados diretamente às vendas, ao custo daquelas unidades, e eu vou ter um lucro de zero. Ou seja, o grau de alavancagem operacional ele mostra pra gente o quanto que
uma queda na receita me gera de impacto lá no lucro EBIT, beleza? Para eu ter um lucro EBIT de 0, eu tenho que ter uma queda de receita de 33%, que é exatamente o grau de alavancagem operacional. Lembrando que o grau de alavancagem operacional é o EBIT dividido pelo lucro bruto. Uma outra forma da gente interpretar o grau de alavancagem operacional é você pegar e inverter ele, né? 1 dividido pelo grau de alavancagem operacional, ou o contrário, né? O lucro bruto dividido pelo EBIT. Ele vai me mostrar quantas vezes vai ser o impacto da queda da receita no lucro EBIT, certo? Eu tenho aqui no caso um grau de alavancagem operacional de 3 vezes, tá? Se eu interpretar dessa forma. Ou seja, se eu tiver uma queda de 10% na receita, vamos botar aqui, vamos supor que a receita foi de 900 mil, tá? Se a minha receita caiu 10%, quanto caiu o meu lucro EBIT? Caiu 3 vezes mais, tá? Já botei aqui na célula. Então, aqui está só calculando quanto que caiu daqui para cá, de 2020 para 2019, ok? Isso aqui é uma empresa X qualquer. Então, se eu tiver uma queda de 10% na receita, mantendo tudo constante, né, a mesma margem bruta, as mesmas despesas de vendas gerais administrativas fixas, eu vou ter uma queda de 30% no meu lucro EBIT. Ao passo que, se eu tiver um aumento de 10%, né, ou seja, em vez de ter uma receita de 1 milhão, eu tive uma receita de 1 milhão e 100, eu tive um aumento também de 30% no meu lucro EBIT. Então, o grau de alavancagem operacional, ele me mostra a sensibilidade que uma oscilação de receita tem lá embaixo no lucro operacional. Porque dependendo da relação das despesas fixas e tudo mais, dessa dinâmica aqui da empresa, que basicamente a gente traduz aqui pelo lucro operacional dividido pelo lucro bruto ou lucro bruto dividido pelo lucro operacional, a gente consegue ver qual que é essa sensibilidade. Porque às vezes a empresa tem um lucro baixo, ela tem uma margem baixa, só que ela tem um grau de alavancagem operacional muito baixo. Então, às vezes, ela pode ter uma queda bem grande da receita que não vai impactar, não vai abaixar muito o lucro líquido. E se ela subir também muito a receita, também não vai subir muito o lucro líquido, né? A oscilação grande aqui da receita gera uma oscilação pequena no lucro líquido. E as empresas que têm um grau de alavancagem operacional muito alto, um leve movimento na receita vai impactar muito o lucro líquido, ou tanto para cima quanto para baixo, né? Vai gerar uma relação mais forte. Então, vamos voltar aqui para nossa planilha. A gente vai passar aqui já na prática aqui da WEG, na Renner, na M Dias, na Magazine Luiza e na Amazon. Fechado? Só para a gente ver e entender essa dinâmica entre elas. Então, deixa eu voltar aqui rapidamente, só para a gente já resumir o que foi dito. Então, aqui é o seguinte, quanto maior, tá? O GAL, lembrando que é o EBIT dividido pelo lucro bruto, ou se quiser interpretar o contrário, tá? O 1 dividido pelo GAL vai te dar a relação de quantas vezes você vai ter de impacto lá embaixo em relação ao quanto que a receita da empresa oscilou. Então, quanto maior o GAL, menor é... Lembra que eu estou sem acento, hein? Menor é, vou botar com H, a sensibilidade dos impactos da receita no lucro. Ou seja, menos arriscado e voláteis são os resultados. Ou seja, quanto maior o grau de alavancagem operacional, menor é a sensibilidade do impacto da receita no lucro. Caiu 10, igual no exemplo que a gente viu, né? Caiu 10, vai cair 3 vezes lá embaixo. Subiu 10, vai subir 3 vezes. Beleza? Então, quanto maior o GAL, menor é a sensibilidade dos impactos da receita no lucro, ou seja, menos arriscado e voláteis são os resultados, né? Eu vou tirar aqui, vou tirar o menos arriscado, tá? Menos voláteis são os resultados. Ou seja, a empresa não vai te dar nem solavancos muito forte para cima lá no lucro líquido e nem solavancos muito baixos, muito negativos quando a receita cai. Vai ser um comportamento um pouquinho mais previsível. O que faz a empresa ter um GAL maior ou menor, normalmente, tá? Normalmente é o setor que a empresa está inserido. E óbvio que dentro do mesmo setor você consegue comparar as empresas. A gente sempre compara banana com banana e maçã com maçã, tá? Então faz sentido você comparar um indicador quando você está analisando duas empresas do mesmo setor,
comparar os indicadores entre elas. Quando a gente pega empresas de setores muito diferentes, já vê que os GAUs são totalmente diferentes, porque a dinâmica é totalmente diferente. Tem setores onde os gastos estão muito mais atribuídos às unidades do que às despesas de vendas gerais administrativas. Como, por exemplo, é o caso da VEG. Outros casos, como por exemplo, restaurantes, aqui no Brasil a gente não tem tanto, mas lá nos Estados Unidos a gente tem Chipotle, McDonald's, Domino's. Você vê que as despesas operacionais, elas são muito pesadas, né, frente ao custo de produção ali dos lanches e das vendas. Isso gera um grau de alavancagem operacional maior, tá? Desculpa, menor. Então, o contrário aqui também é válido, tá? Quanto menor... Meu Deus... Quanto menor tá dando aquela pala de cortar, mas vamos lá. Quanto menor, tá aqui, ó, for. Meu Deus. Quanto menor for a sensibilidade dos impactos da receita no lucro, menos voláteis são os resultados, ok? E quanto maior o GAU, quanto menor o GAU... O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo, Fábio? Então, vamos lá. Quanto menor o GAU, maior é a sensibilidade dos impactos da receita no lucro, mais voláteis são os resultados. Vamos voltar aqui para nossa planilha para vocês entenderem certinho o que eu estou falando. Fábio, não estou entendendo nada. Esse gráfico aqui, primeiro aqui, é só para ilustrar, né? Então, receita, custos produtos vendidos, sobra o lucro bruto, né? Então, receita menos CPV igual ao lucro bruto. Menos as despesas de vendas gerais administrativas, lucro EBIT, beleza? Então, aqui a gente tem uma empresa com GAU de 33% ou 3 vezes, se você for olhar o inverso dele, tá? Reparem que se a empresa consegue aumentar, né, vamos supor que a simulação que a gente fez de 19 para 20, aumentou a receita dela, mas manteve as despesas de vendas gerais e administrativas constante, o grau de alavancagem operacional novo dela vai ser outro, né, vai estar aqui em 39%. Então a dinâmica, o GAU também pode ir mudando ao longo do tempo. E esse universo aqui, e o GAU da forma como ele está sendo colocado, ele está sendo colocado de uma forma bem simples. Lembrando que os modelos matemáticos, os modelos que a gente utiliza para tentar explicar a realidade que está à nossa volta e a realidade das empresas, eles não são modelos perfeitos. Então, normalmente, quando você tem um aumento de receita, isso está associado também a um leve aumento de despesas de vendas gerais administrativas, né? E às vezes, uma queda brusca da receita faz com que o CPV e a margem bruta aumentem. A margem bruta aumente, o CPV caia menos do que a receita, porque você vai ter alguns custos dentro da fábrica, são fixos, né? Então, se a empresa vendeu menos, produziu menos, ela vai ter talvez uma margem bruta pior. Isso vai deslocar o GAU também para um lado ou para o outro. Então o universo ele não é perfeito, ele não é exatamente como a gente modela, mas isso aqui é uma aproximação bem razoável para você entender essa dinâmica da empresa que você está investindo e não olhar a empresa só pela margem. Eu vejo isso é um erro bastante comum, por isso que eu estou dando bastante ênfase aqui. Beleza? Então vamos alterar aqui, vamos supor que nesse mesmo exemplo eu tenha, em vez de uma despesa de venda de 200 mil, eu tenho uma despesa de venda de 100 mil, tá? Menor. O GAU foi para 67%, ou seja, a receita da empresa precisaria cair 67% para que a empresa entrasse em prejuízo operacional ou tivesse 0 a 0 ali, né? Não tivesse lucro operacional. E você teria o impacto da receita sendo de 1,5 vezes, tanto para cima quanto para baixo. Certo? Então, se o lucro da empresa aumentou, nesse exemplo novo, 10%, ou desculpa, se a receita da empresa aumentou 10%, o lucro vai aumentar 15%. Né? Repare que o lucro aumentou 15%, sendo que eu aumentei 10% da receita de um ano contra o outro nessa simulação. Se você quiser baixar a planilha, lembrando o primeiro link da descrição, e é só você substituir as células que estão em amarelo, tá? As outras, elas são todas constantes.
Então, e se eu quiser o exemplo contrário? A empresa tem as despesas de vendas gerais administrativas bem altas, de 250 mil, por exemplo, tá? Eu vou ter um grau de alavancagem operacional de 17% nesse caso, né? Que saiu lá dos 30% que a gente viu inicialmente para 17%. E 6 vezes se você olhar o contrário, se você dividir o lucro bruto pelo lucro EBIT. Ou seja, uma queda de 10%, um aumento de 10% na receita, vai gerar um aumento de 60% no lucro EBIT. E uma queda de 10%, vamos supor que a receita tenha sido de 900 mil, né, no ano seguinte. Essa comparação aqui, pessoal, é sempre comparando o próximo ano com o ano vigente, tá? A gente está gravando em 2020 essa aula, mas é só para vocês terem uma ideia. Então, para a queda também é verdade. Nessa situação, uma queda de 10% vai implicar, de receita, vai implicar em uma queda de lucro de 60% de lucro operacional. Lembrando que a gente ainda tem as receitas as receitas financeiras, despesas financeiras, imposto para chegar no lucro líquido. Mas a gente está olhando aqui, quando a gente olha o GAL, a gente está olhando só o coração da empresa. Fechado? Então vamos ver aqui alguns exemplos práticos. Por exemplo, a WEG, todos esses números aqui são reais, tá, pessoal? Do ano de 2019. A WEG teve uma receita de 13,3 bilhões, uma margem bruta ali de quase 30%, despesas de vendas gerais administrativas de 2 bilhões e um lucro operacional de 1,8 bilhões de reais, ok? E um grau de alavancagem operacional de 47% ou de 2 vezes. Ou seja, se a empresa tiver um aumento de receita de 10%, ela vai ter um aumento de lucro operacional de 20% nessas condições. Se ela tiver uma queda de receita de 10%, o lucro cai 20%, né? Mais ou menos nessa proporção. Então, a WEG é uma indústria, uma empresa que faz equipamentos. A gente vê que ela tem uma margem bruta razoavelmente baixa, não é uma margem bruta alta, principalmente porque é uma indústria, né? Então, enfim, normalmente indústrias de uma forma geral, principalmente indústrias de valor agregado, como no caso da WEG, que faz motores, equipamentos, transmissores, enfim. É um tipo de produto bastante específico, né? Além de ter uma mão de obra especializada, você tem, enfim, uma tecnologia de ponta. Então você costuma ter um custo de produto, o custo dos produtos é muito alto, né? Boa parte dos gastos da empresa estão dentro dos produtos e uma parte menor nas despesas de vendas, tá? Então, a empresa tem um grau de alavancagem operacional razoavelmente ok. A receita da empresa teria que cair 50% para ela deixar de ter lucro operacional. No caso da Renner, tá? Vamos ver a Renner. A Renner ela é uma varejista de roupa, ela não confecciona, diferente da sua concorrente, da Guararapes, que confecciona ali uns 10% das suas peças, a Renner terceiriza tudo. Então ela compra as peças de quem ela terceirizou, desenvolveu as coleções e vende nas suas lojas. Ela tem um GAL já bastante diferente, de 28% e de 3,5 vezes, né, se a gente olhar dessa forma. Ou seja, a receita da empresa teria que cair 30%, com 28% de queda na receita, a empresa já deixaria de ter lucro EBIT, porque o seu lucro bruto seria exatamente igual às despesas, tá? Então, basicamente é isso. Só que um aumento de 10% na receita vai gerar um aumento de 35% no lucro operacional. Então, a gente tem isso daqui de forma... o grau de alavancagem operacional ele funciona tanto para o bem quanto para o mal, tá? E um outro ponto importante também é que, lembrando, os modelos eles simplificam bastante. A Renner, por exemplo, a Raia Drogasil vai ter uma dinâmica bem parecida com a da Renner, tá? Mas a Renner está no momento de expansão, de crescimento, de abertura de novas lojas. Então é até comum as despesas de vendas gerais administrativas crescerem, porque ela está abrindo novas lojas, as despesas estão todas vindo, despesas de funcionário, luz, aluguel, estão todas vindo, e só depois com a maturação de mercado daquela empresa, daquela unidade que ela abriu, que ela vai começar a ter uma receita no máximo, né? Tem esse tempo de maturação. Então, às vezes você vai ver as despesas de vendas gerais administrativas crescendo mais do que a receita, mas isso é porque a empresa está abrindo mais loja e essas lojas têm um tempo de maturação. Normalmente, empresas de crescimento acelerado, como o caso da Renner, da Raia Drogasil, varejistas principalmente, você tem a DRE sendo prejudicada no curto prazo, porque a empresa está expandindo, a despesa vem toda de uma vez, mas a receita depende de um tempo de maturação, o tempo das pessoas conhecerem a loja, né, saberem que existe aquela loja ali perto da casa deles ou perto do trabalho, e frequentar a loja, comprar, então tem esse tempo de maturação.
Então, Renner 3,5 vezes. Você vê que ela é uma empresa que tem uma margem maior do que a WEG, tá? Tudo bem que são setores totalmente diferentes, mas só para vocês entenderem essa questão da margem. Ela tem uma margem um pouco maior do que a da WEG, só que ela tem uma alavancagem operacional maior, né? O GAO é menor, o grau de alavancagem operacional é menor, mas qualquer sutileza que ela tenha na receita gera 3,5 vezes. Qualquer oscilação na receita líquida gera uma oscilação 3,5 vezes maior no resultado operacional, enquanto na WEG gera de 2,1. M. Dias Branco tem uma margem menor, ok? A margem EBIT de 10%, mas ela tem um GAO perto ali do da Renner, né? Então ela tem uma margem menor e um grau de alavancagem operacional parecido com o da Renner, né? São dinâmicas totalmente diferentes. A M. Dias fabrica massas e biscoitos, é uma indústria de alimentos, tem nada a ver com varejo de roupa, mas a dinâmica ela é mais ou menos essa. Lembrando que existem várias outras variáveis no meio da equação. Por exemplo, a M. Dias nos últimos anos veio sofrendo bastante com o aumento do dólar e o aumento do trigo. Que são os principais insumos, o principal insumo de fabricação das massas e dos biscoitos. Também aumento do açúcar, tudo, né? O aumento do dólar impacta todas as commodities. Então o CPV dela foi pressionado. Existem outras variáveis que contribuem para a dinâmica da empresa. Então nem sempre isso aqui vai ser 100% verdade. Mas esse indicador ele é interessante para você entender o que esperar de resultados grosseiros da empresa. Não se peguem aos números cravados, né? Mas se peguem aos grandes números. Tá? Magazine Luiza, que é uma empresa de varejo, mais varejo puro, né? Ela tem um grau de alavancagem operacional de 26%. Então ela tem uma margem bem menor do que da Renner e da M. Dias, né? Uma margem bem menor. E ela tem um grau de alavancagem operacional um pouco menor só, não é tão menor, praticamente o mesmo. Então, às vezes, a empresa com uma margem menor, ela vai sentir a mesma volatilidade lá no lucro do que uma empresa de margem alta. Tá? Não é porque a empresa é de margem baixa que ela vai ter solavancos maiores na margem por causa... vai ter solavancos maiores na margem do que uma empresa de margem maior. Então, é importante a gente ver o grau de alavancagem operacional. Eu trouxe aqui também como exemplo a Amazon. A Amazon, que tem um grau de alavancagem operacional bem alto, né? De 7,9 vezes. 7,9 vezes. Beleza? Ou seja, um aumento de, 10% na receita da Amazon vai gerar um aumento de 79% no lucro operacional dela. A Amazon reportou em 2019 280 bilhões de dólares de receita, tá? Aqui não é só CPV, é CPV e CSV, porque aqui tá tanto produto quanto serviço prestado. A Amazon tem boa parte da sua receita vindo da parte da AWS, que são serviços de hospedagem em nuvem. Enfim, tem serviço aqui dentro também, mas a empresa tem uma margem bruta de 41%, tem despesas de vendas... tem despesas de vendas gerais administrativas de 100 bilhões, tá? Conforme reportado em 2019, uma margem operacional de 5% e um grau de alavancagem operacional de 7,9 vezes. Ou seja, um aumento de 10% na receita gera um aumento de 79%, tá? Eu simulei aqui embaixo, aumentei 10% a receita, você vê que o lucro EBIT aumenta 79%, obviamente caso as despesas se mantenham fixas e a margem bruta delas se mantenha fixa. Então é um exercício interessante, né? Porque uma queda também de 10% vai gerar praticamente o lucro caindo 80%, né? Então é importante a gente entender essa dinâmica e entender que nem sempre uma margem baixa gera um grau de alavancagem operacional alto. Se você for olhar uma empresa que tem uma margem baixa e um grau de alavancagem operacional mais tranquilo, é a Ultrapar, né? Uma empresa que vende gasolina, praticamente. Então vocês vão ver que ela tem uma margem pequenininha ali, de 5%, 6%, mais ou menos, margem operacional. Se eu não me engano, de cabeça, eu acho que está perto disso. Mas o grau de alavancagem operacional dela, acho que está em 30%, alguma coisa do tipo. Porque a maior parte dos gastos da empresa são na compra do combustível para revenda. Então, não se iludam que empresa de margem baixa, qualquer coisa tem prejuízo, e empresa de margem alta, pode sofrer qualquer oscilação que tá tudo certo. Não é assim que as coisas funcionam. E lembrando sempre que
tá? Lembrar sempre de analisar todo o contexto da empresa, entender que o GAU explica somente parte da história, ok? Quando a gente interpreta os resultados de uma empresa, a gente está sempre analisando ela com os seus concorrentes e ela contra ela mesma, né? E eu acho que até a análise tão importante quanto você analisar ela entre os concorrentes é ela com ela mesma, como que ela está andando ao longo do tempo, como que ela saiu de um ano para o outro, de um trimestre para o outro, e o GAU eu acho que ajuda bastante nessa análise. Deixa eu ver se eu anotei aqui mais alguma coisa relevante. Lembrar também que empresas de crescimento podem ter a DRE distorcida no curto prazo, ou seja, as despesas VGIA crescendo mais que as receitas pelo momento de expansão da empresa, né? Então a empresa está abrindo novas lojas, está crescendo, vai vir despesa antes de vir receita lá na frente. Beleza? Beleza, então é isso, pessoal. Lembrar desses conceitos na hora de fazer análise. Existem vários outros indicadores, tá? Eu estou trazendo aqui os principais de cada uma das demonstrações financeiras para vocês conseguirem interpretar melhor os resultados das empresas, beleza? Mas existem outros indicadores da DRE, enfim, é uma infinidade de indicadores que a gente pode utilizar. Estou trazendo aqui os que eu acho mais relevante. Lembrando, tá? Também lembrando, deixa eu botar um sublinhado aqui. Lembrando que aqui, quanto maior o GAU, quanto menor o GAU, eu estou usando o GAU nessa definição aqui como esse daqui, tá? Se você inverter, usar lucro bruto sobre EBIT, aí você vai trocar aqui. Quanto menor o GAU, menor sensibilidade. Quanto maior o GAU, maior sensibilidade. Então, essa lógica que eu botei para vocês é respeitando essa regrinha aqui de cima, EBIT dividido pelo lucro bruto. Fechado? Então, vamos lá. DRE. Ok. Balanço patrimonial. Conforme eu falei para vocês na aula que eu falei das demonstrações financeiras, o balanço patrimonial ele é uma demonstração financeira que eu não vejo muito, tá? Não olho muito. Normalmente eu vou no balanço patrimonial ver coisas específicas que me chamaram a atenção lá na DRE ou na demonstração de fluxo de caixa. É óbvio que a primeira vez que eu estou analisando a empresa, eu vou olhar todas as linhas ali do balanço patrimonial. Agora, uma vez que eu já invisto na empresa e estou só acompanhando, me interessa muito mais a história que a DRE e que a demonstração de fluxo de caixa me contam do que o balanço patrimonial, que são só duas fotografias, né? Lembrando que o balanço patrimonial é uma fotografia daquela data e a demonstração de resultado do exercício e demonstração de fluxo de caixa me contam uma história durante duas datas, beleza? Mas do balanço patrimonial, quando a gente está olhando, quando eu olho para o balanço patrimonial, eu olho para estrutura de capital, tá? Opa, vamos botar aqui de preto. Estrutura de capital, ou seja, endividamento. E dentro da estrutura de capital do endividamento eu gosto de dois indicadores, que é a dívida bruta da empresa sobre, né, dividido pelo patrimônio líquido, ou seja, quanto que a empresa tem de capital de terceiros, de financiamentos, em relação ao quanto que ela tem de capital próprio dos sócios. Aqui a gente tem um certo problema em algumas empresas, porque existem algumas coisas que podem distorcer o patrimônio líquido delas. Por exemplo, tem muita empresa que a gente chama de asset light, que são empresas que não precisam ter muito ativo para gerar receita. Normalmente empresas de serviço, se você pega empresas de tecnologia, normalmente elas não precisam ter muitos ativos, elas não têm uma fábrica com um monte de maquinário lá dentro, os servidores que elas usam são normalmente todos alugados. Então assim, são empresas que geram muito resultado com pouco patrimônio, e aí você vai ter um indicador gigantesco, porque ele vai... Às vezes a empresa tem a dívida até pequena, mas o patrimônio dela é bem menor, então você acaba tendo uma distorção, tá? Então eu não olho tanto para a dívida bruta sobre patrimônio líquido, mas eu sempre olho ele em conjunto com o próximo indicador que a gente vai ver. Esse indicador, ali entre 0 vezes, né, se a empresa não tiver dívida, e... vamos lá, entre 0 e 0,5 ou 50%, seria um endividamento baixo, tá? Entre 0,5
entre 0,5 e 1 seria um endividamento moderado. Não existe regra aqui, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia da sensibilidade desse indicador. Entre 1 e 1,5 seria um endividamento alto, tá? E acima de 1,5 seria um endividamento bastante alto, tá? Mas nunca olhem esse indicador sozinho, tá? Então, dívida bruta dividida pelo patrimônio líquido. Beleza. Segundo é a dívida líquida dividida pelo EBITDA, tá? O EBITDA é o resultado operacional que a gente viu aqui anteriormente, só que eu coloco de volta nele a depreciação e a amortização, vai me representar melhor a geração de caixa operacional do que o EBIT. Tá? Então esse indicador normalmente ele é a dívida líquida dividida pelo EBITDA. O que é a dívida líquida? É tudo que a empresa tem de dívida bruta, tá? Todo endividamento da empresa, dívida, lembrando que nem todo passivo é uma dívida. Por exemplo, valores a pagar de fornecedores não é uma dívida. É uma obrigação da empresa com terceiro? É, mas não é dívida, tá? Dívida aqui a gente está falando de dívida de curto prazo e dívida de longo prazo. Então, dívida líquida é o endividamento bruto menos o caixa da empresa, tá? E a gente vai pegar isso, que é o que a empresa teria de dívida se ela pegasse todo o caixa para pagar, e vamos comparar com o resultado operacional dos últimos 12 meses, tá? O que isso vai mostrar pra gente? Vai mostrar pra gente quantos anos a empresa precisaria virtualmente, tá? Porque a empresa não vai fazer isso, porque é interessante para a empresa ter dívidas, mas virtualmente quantos anos de resultado operacional a empresa precisaria para quitar todo o seu endividamento, caso isso fosse preciso. É um grau de sensibilidade, a empresa não precisa quitar a dívida. Fábio, por que a empresa toma dívida? Procura aqui no YouTube, canal do Holder, por que empresas se endividam. Tem alguns vídeos que eu explico o teorema de Modigliani e Miller, que é o teorema que fala sobre o motivo e como que as empresas geram valor somente tomando dívida para os seus acionistas, beleza? Então, dívida líquida sobre EBITDA, eu cliquei em algum botão que está me dando trabalho aqui, porque, enfim. Mas esse indicador entre 0 e 2 vezes, tá? É um endividamento razoavelmente baixo. Entre 2 vezes e 3,5, vou ser generoso, a gente tem... Eita, 3,5. A gente tem um endividamento moderado, tá? Entre 3,5 e 4,5 vezes, eu tenho um endividamento alto, tá? E aqui acima de 4,5 vezes, né? Isso aqui é vezes. Fábio, por que é vezes? 4,5 vezes, eu vou ter um endividamento bastante alto, tá? Isso aqui são alguns parâmetros, só, Fábio, mas está 3,4, é alto ou é moderado? Isso aqui não tem, não é estratificado certinho, né? Quanto mais próximo de zero, mais baixo, quanto maior, né? E aí você vai, eu coloquei esses valores só para vocês terem uma referência. Normalmente, quando o endividamento está ali nessas faixas de 3 vezes o resultado operacional dos últimos 12 meses, 4 vezes, a gente está com endividamento de moderado para alto, tá? Acima de 4 vezes, normalmente a empresa está com endividamento bastante elevado. Agora, alguns pontos têm que ser levados em consideração, porque aqui eu estou olhando, né? Eu estou olhando o endividamento da empresa líquido, dívida líquida, e o resultado dos últimos 12 meses. Mas eu não estou olhando se essa dívida é barata, né? Eu não estou olhando se essa dívida é barata, porque às vezes a dívida da empresa é muito barata, ela pega dívida 5% ao ano. Ao ponto que uma empresa pega, outra empresa pega 20% ao ano, 15% ao ano. Então, o custo da dívida também é importante de ser analisado dentro desse critério. Mas, normalmente, grandes números, isso daqui é um parâmetro, esses aqui são parâmetros bons para você interpretar isso. Você pode olhar também o impacto, né? Você pode pegar as despesas financeiras com juros que a empresa tem e ver qual que é o impacto disso no resultado operacional. Para você também ter uma sensibilidade. Eu particularmente não olho muito, normalmente dentro dessas faixas aqui você já consegue interpretar bem. Então, quando eu estou olhando para o balanço patrimonial, eu estou olhando basicamente para a estrutura de capital e endividamento da empresa.
demonstração de fluxo de caixa. Tá escrito certo? Demonstração de fluxo de caixa. Tá. Demonstração de fluxo de caixa, a gente já viu que é como que a empresa, tá movimentando o seu caixa, né? A gente já viu na aula passada que basicamente é quanto que a empresa tinha de caixa antes, quanto que ela tinha de caixa depois e como que essa alteração ocorreu, né? Considerando a parte operacional, a parte de investimentos e a parte de financiamentos. Bom, eu pessoalmente gosto de olhar para o fluxo de caixa livre CAPEX, tá? O que é o fluxo de caixa livre CAPEX? É o fluxo de caixa operacional, quanto que a empresa gerou de caixa operacionalmente, beleza? Quanto que ela gerou operacionalmente, menos o CAPEX, que é quanto que ela investiu em ativos imobilizados e intangíveis. A gente já falou sobre isso também, que são os investimentos da empresa. O CAPEX, ele é uma parte do fluxo de caixa de investimentos, porque é totalmente diferente a empresa tirar dinheiro do caixa para comprar um fundo DI para deixar ali em liquidez e ele pegar esse dinheiro e comprar maquinário para uma fábrica, né? O maquinário para a fábrica é o CAPEX. Então, o que ele mostra pra gente? Está mostrando pra gente quanto que está sobrando de dinheiro para a empresa depois dela fazer os seus investimentos, tá? Só que dentro do CAPEX eu já vou colocar aqui o próximo indicador, vocês já vão entender. Dentro do CAPEX, a gente tem uma parte que é para repor a depreciação e amortização e uma parte que é para a empresa crescer, beleza? Então, o próximo indicador é o CAPEX dividido pelo Peraí, vamos lá. CAPEX dividido pela depreciação e amortização. E aqui é o CAPEX dividido pelo FCO. Beleza? Dividido pelo FCO. Quando você olha o fluxo de caixa livre CAPEX, ele vai te dar um número, né? Você está pegando o FCO e tirando o CAPEX. Isso não vai te dar margem para interpretar nada. Isso daqui é só um indicador, tá? Para vocês terem como parâmetro. Quando a gente olha para saber o nível, o que a gente está querendo olhar com esses 3 indicadores, tá? Vamos lá. A gente está querendo olhar a dinâmica de caixa da empresa e como e quanto de caixa ela está utilizando para crescer, para manter suas operações, né? Então eu quero saber, bom, beleza, ela está gerando X de caixa operacional, mas quanto dessa geração de caixa ela está utilizando para crescer, né? Ela está só repondo depreciação e amortização, ou seja, ela não está crescendo nada, ela está só repondo o que está sendo depreciado, ou ela está expandindo agressivamente, está usando o caixa inteiro para abrir novas lojas, comprar novas máquinas, abrir novas indústrias, aí vai depender do setor da empresa, né? Então, qual que é o grau de investimento que a empresa está fazendo? É isso que eu quero saber quando eu estou olhando para a demonstração de fluxo de caixa, tá? O CAPEX dividido pelo FCO, ele me mostra quanto a empresa está investindo em relação ao seu fluxo de caixa operacional, tá? Vamos lá, o CAPEX dividido pelo FCO, a gente tem ali, ele normalmente, tá? Normalmente, na casa de 0,2 vezes, ou 0,2, né? Ou 20%, 0,15, 0,20... Mais ou menos quando a empresa está repondo depreciação e amortização, é mais ou menos isso daqui que ela está investindo, tá? E quanto mais perto do fluxo de caixa operacional, mais de forma agressiva a empresa está investindo. Então, não vou colocar parâmetros aqui, beleza? Igual eu coloquei aqui anteriormente, porque o que eu quero saber, tá? O que eu quero saber? Eu quero saber quanto do caixa que a empresa está investindo. Se o CAPEX dividido pelo FCO está me dando o número 1 ou 100%, a empresa está pegando 100% do que ela está gerando de caixa operacionalmente e está investindo em ativos imobilizados e intangíveis, que é o CAPEX, né? Então ela está crescendo de forma bastante agressiva. A empresa pode até estar, esse indicador aqui, ele pode dar até tipo 150%. Como, Fábio? A empresa está pegando dívida, que está entrando pelo fluxo de caixa de financiamento, e ainda está fazendo investimento em CAPEX. Pode acontecer, sim.
tá? Então, quanto mais perto de 1, mais de forma agressiva a empresa está crescendo, ali na casa de 50%, 0,5, né? Esse indicador aqui seria um crescimento agressivo barra moderado, né? Mais para moderado. E ali perto de 0,1, 0,2 seria um crescimento mais lento, tá? E isso a gente tem que olhar em conjunto também com o CAPEX em relação à depreciação e amortização, tá? Quando eu olho o CAPEX dividido pela depreciação e amortização, eu estou olhando quanto, né? Vamos supor, eu tenho X de depreciação e amortização. Se o CAPEX ele é só depreciação e amortização, basicamente a empresa está repondo depreciação e amortização, não tem um crescimento esperado desses investimentos. Então, o que a empresa está gerando de caixa para o acionista é o fluxo de caixa operacional CAPEX, né? Nesse sentido. Ela está só repondo, tá? Eu gosto de olhar esse indicador também quando a empresa discrimina o CAPEX de manutenção, tá? Porque às vezes a própria empresa pode falar, olha, de tanto que a gente investiu nesse ano, nesse trimestre, tanto foi para repor depreciação e amortização e tanto foi para crescimento. Por quê? Né? Porque a depreciação e amortização contábil que você pega para esse indicador, às vezes ela não é real. Você tem uma depreciação uma despesa de depreciação e amortização, mas às vezes ela vai demorar 10 anos para precisar ser reposta. Sei lá, por exemplo, móvel, né? A Raia Drogasil abriu um monte de loja e comprou um monte de armário, né? De prateleira, montou as lojas da Raia Drogasil. Todos aqueles móveis, eles são depreciados ao longo de 30 anos. Então eu vou ter uma despesa ali anual de depreciação de móveis, mas eu sei que esses móveis vão demorar para ser trocados. Então, às vezes, tudo que a empresa está investindo hoje está sendo em crescimento, mesmo eu estando apurando depreciação e amortização. Então é interessante fazer esse ajuste fino, tá? Isso é mais um ajuste fino, mas o CAPEX sobre depreciação e amortização, quando ele é ali perto de 0,5, né, até uma vez, vamos botar aqui 0,8, ele normalmente é um CAPEX, né, esse indicador aqui, meu Deus, esse indicador aqui, o CAPEX sobre a depreciação e amortização, quando ele está entre 0,5 e 0,8, normalmente ele é um CAPEX só de reposição, a empresa está só repondo a depreciação e amortização. Ah, pode não ser isso? Pode não ser isso, tá? Mas também é um nível de investimento muito baixo, porque normalmente depreciação e amortização é muito pouquinho em relação à geração de caixa operacional, tá? Quando a gente tem esse indicador bastante acima da depreciação e amortização, a gente vai saber se a empresa está investindo. Se ela está investindo mais do que depreciação e amortização, é porque ela está repondo depreciação e amortização e ainda está investindo em crescimento. Só estou fazendo esse porém para você saber que não é cravado ali no 1, isso pode oscilar um pouquinho. Então, quando você vê quantas vezes a empresa está a relação dos investimentos que ela está fazendo em relação à geração de caixa operacional e você olha o quanto que ela está investindo em relação à depreciação e amortização, você consegue ter uma ideia se ela está investindo de forma mais conservadora, né? Ou às vezes ela está só repondo depreciação e amortização, se ela está investindo para crescer de forma mais lenta ou de forma mais agressiva, quando esse indicador aqui ele chega lá acima de 1, acima de 1, esse indicador aqui, ele vai oscilar entre 0, né, ou quase nada, entre 0 e mais ou menos 1,2, tá? 1,5. Se a empresa, normalmente para a empresa conseguir crescer 1,5 o fluxo de caixa operacional, ela está tomando dívida. Então, normalmente ali entre 0,7, de 0,7 para cima, esse indicador ele indica um crescimento mais agressivo, ali entre 0,4, 0,3 até 0,4, né? Vamos botar 0,4 até ali mais ou menos 0,6, 0,7 é um crescimento moderado, investimento moderado. E ali até 0,3, 0,2 vezes costuma ser uma reposição de depreciação e amortização, tá? Isso vai depender muito de setor para setor, por isso que eu não queria dar limites aqui para vocês, mas é só para vocês terem uma ideia. Beleza? Esse indicador varia de 0 até 1,5 vezes. Ou você pode botar em porcentagem aqui também, não tem problema. De 0 até 150%. De 0 a 150%. E aqui vai ficar de 0,5, né, de 50% até 80%. Aqui, na verdade, isso daqui indica, né, reposição de depreciação e amortização. Né? Uma empresa de crescimento vai ter 5 vezes. Se ela está crescendo investindo de forma agressiva, ela vai investir 5 vezes depreciação e amortização, 8 vezes, 6 vezes.
Então a gente olha esses dois indicadores de forma conjunta e o que a gente quer é ver o grau de investimento, né? É óbvio que quando você está lendo ali a demonstração de fluxo de caixa, você está vendo quanto que a empresa gerou de caixa operacional, um trimestre relacionado ao outro, né? Você vai ver quanto que foi de fluxo de investimento, mas eu, Fábio, quando eu olho para a demonstração de fluxo de caixa, eu quero ver exatamente isso. Geração de caixa operacional, quanto que ela está investindo e qual que é o grau de quantidade de investimento que a empresa está fazendo. Por quê? Porque quando eu sei o quanto que a empresa está investindo, eu sei o que esperar dos resultados futuros. É uma coisa que é muito importante, que eu bato bastante nessa tecla, é saber o que esperar dos investimentos. Se você não sabe o que esperar da empresa, você não sabe interpretar os resultados. Se eu sei que a empresa não está investindo em crescimento, eu não vou esperar crescimento. Eu vejo muita gente reclamando que a Ambev não cresce. Fábio, a Ambev não cresce, a Ambev não cresce. Mas a empresa só repõe depreciação e amortização e distribui todo o lucro em forma de dividendo, a empresa não vai crescer. Além de todas as dificuldades que a Ambev está passando, tá? Sem falar isso. Então, assim, saber o que esperar dos resultados da empresa é extremamente importante. Porque se a empresa não está investindo nada em crescimento, está conseguindo melhorar os resultados, mesmo que seja pouco, isso é excelente. E se a empresa está investindo muito e esses resultados não crescem ou crescem de forma muito modesta, é porque os investimentos estão sendo feitos de forma mal feita, né? Isso vai até diminuir o ROIC, vai diminuir outras coisas da empresa. Então, é importante a gente saber o que esperar, né? A gente usa esses indicadores para saber o que esperar dos resultados das empresas. Beleza? Então, das 3 demonstrações financeiras, basicamente, esses são os principais indicadores que eu olho. A gente pode fazer uma outra live sobre indicadores de rentabilidade, como ROI, ROIC e afins, tá? Mas eu acho melhor deixar para uma próxima live, porque é um conteúdo que, enfim, eu precisaria de uma aula só para falar deles, tá? E agora, eu queria comentar com vocês os múltiplos, né? Eu vejo que os múltiplos também são... Deixa eu ver aqui só se está certinho, tá? Tá, beleza. Os múltiplos das empresas, eles são indicadores que mostram pra gente o valor de mercado da empresa ou o valor das ações e algum dado fundamentalista. Quando a gente está falando os múltiplos, a gente está sempre olhando o valor de mercado da empresa, que é quanto a empresa vale, que é a quantidade de ações que a empresa tem emitida vezes a cotação daquela ação, e algum fundamento, tá? E aí a gente tem aqui os principais, que é o PL, né? Preço dividido... Ficar sem os acentos aqui tá bem complicado. Deixa eu ver se eu consigo aqui rapidinho. Então, os múltiplos, eles vão mostrar isso pra gente. Eles vão mostrar a relação do valor da empresa com algum dado fundamentalista. E é aqui que as coisas ficam complicadas, tá? Deixa eu ver se voltou. Voltou, graças a Deus. Preço-lucro. Então, os múltiplos vão relacionar fundamentos, né? Vamos botar aqui, ó. São indicadores que relacionam o valor de mercado da empresa e algum fundamento, algum dado fundamentalista, ou seja, algum dado de algumas das demonstrações financeiras. Então, o primeiro, mais famoso aqui, que as pessoas usam bastante, é a relação preço-lucro. A relação preço-lucro basicamente é a cotação da ação dividido pelo lucro por ação ou o valor de mercado da empresa total dividido pelo lucro que a empresa teve. E um fator, deixa eu ver aqui só o que eu anotei. Bom, ok. Um fator que é importante a gente entender dos múltiplos, eu vejo... antes de entrar especificamente nos múltiplos, eu queria falar com vocês sobre esse efeito. Eu falei até sobre ele lá no meu Instagram um dia desses, que é o efeito Dunning-Kruger, tá? Então, efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger, ele é um efeito psicológico. Deixa eu abrir aqui, ó, a imagem. Ele é um efeito psicológico que todas as pessoas têm no processo de aprendizado de qualquer assunto, tá? Não só de investimentos, mas investimentos isso daqui fica bastante evidente. O efeito Dunning-Kruger, ele mostra que a confiança da pessoa, ela não cresce de forma linear conforme o crescimento dela vai...
o conhecimento dela vai aumentando. O normal seria, quanto mais conhecimento eu tenho, mais confiança eu tenho, né? Então eu não tenho nenhum conhecimento, eu não tenho nenhuma confiança, eu vou adquirindo conhecimento, eu vou ganhando confiança aos poucos. Só que na prática isso não acontece. É muito engraçado, porque isso não acontece porque isso aqui é comprovado empiricamente, né? Com estudos e tudo mais. E testes. Mas o que acontece? Normalmente a pessoa ela se julga ser mais capaz, ela tem mais confiança do que ela deveria ter pelo nível de conhecimento que ela tem, porque ela julga, o julgamento dela sobre o quanto que ela sabe de um assunto depende do tanto que ela sabe sobre o assunto. Então, se ela sabe pouco, ela não tem ideia da profundidade que aquilo ali pode chegar e da complexidade que aquilo ali pode chegar. Então, ela começou a aprender, vamos supor, a pessoa começou a aprender a tocar violão, né? Foi lá, aprendeu a tocar, sei lá, a música do Nirvana, do Kurt Cobain lá, que todo mundo canta, né? Todo mundo aprende a tocar quando aprende a tocar violão. Come As You Are. Come As You Are, As You Were. Enfim, todo mundo aprende a tocar essa música, aí você aprende a fazer uns acordes, sabe tocar violão na rodinha com os amigos e tudo mais, e aí você tem um pouquinho de conhecimento sobre a música e você acha, se perguntar pra você, você acha que você toca violão bem, mal? A pessoa fala, eu toco bem, eu me viro. Só que na verdade a pessoa não tem nem ideia do tanto de conhecimento que existe dentro da música. Quem é músico sabe o que eu tô falando, eu tenho vários músicos na minha família, né? Por isso que eu tô dando esse exemplo. Então, assim, existe uma complexidade dentro do mundo da música que é absurda, desde de arranjo, improvisação, conhecer todas as escalas, enfim, é tanta coisa que a pessoa que não tem conhecimento, ela nem sabe que aquilo existe. Então ela acha que sabe muito, mas ela não sabe nada. A gente chama de pico da estupidez. Quando você está aprendendo um assunto, você tem uma confiança gigante, só que você não sabe absolutamente quase nada sobre o assunto. E aí, conforme o seu conhecimento vai aumentando, né, a trajetória é em cima dessa bolinha, né, essa bolinha preta que é a trajetória. Então você não sabe nada, não tem confiança nenhuma, começa a aprender um pouco, gera muita confiança, eu sei de tudo. Depois, o seu conhecimento vai aumentando, você vê que o buraco é um pouquinho mais embaixo, então existe mais sobre esse assunto do que eu pensava. Aí você começa a aprender um pouco mais, nunca vou entender isso, preciso me informar mais, consegue entender que cada vez as coisas são mais complexas, tem mais coisa para saber. Aí até onde a gente chega no que esse efeito chama de vale do desespero, que é onde você fala, meu Deus, eu não sei nada, né? E aí você vai aumentando o seu conhecimento, a ver que as coisas estão fazendo sentido, e depois você chega no nível que você fala, confia em mim, é mais complicado do que parece, tá? Então, investimentos em tudo na vida, as coisas não são tão simples assim quanto elas parecem. Então, o que eu estou querendo dizer por que eu trouxe aqui o efeito Dunning-Kruger? Para vocês, pessoal, não terem inocência nos investimentos, tá? O mercado, ele não perdoa quem trata as ações e o mercado de uma forma geral de forma inocente. O que mais tem são pessoas que não ganham na bolsa, né? E o nosso objetivo aqui é a gente ser vencedor na bolsa no longo prazo. Então é a gente sempre ter humildade e a gente sempre reconhecer que ainda tem muito para aprender, né? E que a gente sempre está aprendendo ao longo da vida. Então o próprio Buffett fala, né? Com 80 anos de bolsa, ele fala, todo dia eu aprendo mais, né? Então é importante a gente ter essa mentalidade. Eu vejo as pessoas simplificando muito. A empresa tal tá cara porque o PL tá maior do que 50. Empresa tal tá barata porque o PL tá menor do que 10. Isso não faz nenhum sentido. Você tá exatamente aqui no pico da estupidez. Você está querendo simplificar um organismo vivo extremamente complexo, que é uma empresa, dentro de um setor que ela está inserida, que é outra coisa viva e mutante, também é outra coisa complexa, em simplesmente um indicador que está me falando quantas vezes a empresa vale em relação a algum indicador fundamentalista. Então, as coisas não são tão simples assim, tá? Não quer dizer que investir precisa ser complicado, mas simplificar dessa forma faz com que você tire conclusões e tome decisões muitas vezes equivocadas. Beleza? Então, tenha sempre em mente o efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger ele gera uma coisa até que é engraçada, que é a síndrome do impostor. No começo aqui você está no pico da estupidez e lá na pontinha você acaba caindo na síndrome do impostor. Que às vezes você sabe muito daquele assunto, mas você acha que nem sabe, porque você sabe tanto. Você sabe o nível de complexidade daquilo que você pode acabar se auto-sabotando. E às vezes isso pode ser até como no seu trabalho. Às vezes você sabe muito mais do que um colega seu
que trabalha com você, só que ele acha que sabe mais do que você, né? E você às vezes acha que até sabe menos do que ele, porque ele tá lá no pico da estupidez e você tá na síndrome do impostor. Então tome cuidado também para não cair na síndrome do impostor. E o importante do efeito Dunning-Kruger é a gente sempre saber que a gente precisa entender as coisas de uma forma realmente profunda para a gente conseguir tomar as melhores decisões, se comportar bem psicologicamente, beleza? O que que eu, Fábio, tá bom, Fábio, mas o que que você olha quando você olha os múltiplos da empresa, né? O que que eu olho com a relação preço-lucro? O que que é a relação preço-lucro? Vamos lá, né? É o preço dividido pelo lucro. Pode ser aqui o preço da ação ou o preço da empresa dividido pelo lucro da ação ou o lucro da empresa, né? Se você vai pegar o valor total da empresa, você pega o lucro todo da empresa, os últimos 12 meses, você está pegando o valor da ação, você vai dividir pelo lucro por ação, né? É o mesmo indicador, vai dar o mesmo valor. O que é interessante a gente ver do PL, né? É a gente tentar entender o que o mercado está esperando daquela determinada empresa. Normalmente, empresas com múltiplos altos, né, uma relação preço-lucro de 50 vezes, 70 vezes, 100 vezes lucro, o mercado está esperando um crescimento dos resultados da empresa, né? E uma empresa que tenha um múltiplo muito baixo, ali na casa de 8 vezes, 10 vezes, o mercado está esperando que ela tenha um crescimento zero, provavelmente, ou muitas vezes uma queda nos resultados, né? Normalmente, se você olhar, por exemplo, a Cielo, o case Cielo, as ações da Cielo caíram muito antes dos resultados realmente virem. Então, se você pegasse os múltiplos. A internet voltou, então vou conseguir mostrar para vocês. Então, se você pegar os múltiplos da Cielo, vamos ver aqui, ó. Espera aí. Vamos pegar aqui. Espera aí, deixa eu mostrar para vocês. Isso daqui é a relação preço-lucro da Cielo. Vou dar aqui completo, né? A gente vê que as cotações da Cielo, vamos pegar aqui as cotações ajustadas. As cotações, né, ali em 2018 saíram de R$ 23 para R$ 10, né? Caíram tipo 50% ou mais, muito antes dos resultados virem, porque os resultados da Cielo começaram a piorar só no finalzinho de 2018. Né? Lá no finalzinho de 2018, começo de 2019, peraí, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Começo de 2019, só que o mercado já jogou as ações lá para baixo, né? Porque ele já estava esperando essa queda. Então, se você olhasse os múltiplos, se você olhasse a relação preço-lucro da empresa, né? Aqui em 2018, que seja aqui, né, no meados de 2017, estava em 15 vezes, muito menor do que lá atrás. Porque aqui o mercado já estava esperando que os resultados da empresa fossem cair, tá? Enfim, então a gente não consegue cravar, principalmente quando a gente está olhando empresas individualmente, tá? Quando a gente está falando de análise de empresa individual, olhar a relação preço-lucro, o PL, ele não consegue predizer para a gente, tá? Ele não prediz qual vai ser o retorno futuro daquele investimento. Eu vou dar um outro exemplo aqui, tá? Raia Drogasil. Raia Drogasil. As cotações da Raia Drogasil, elas saíram, tá? Vamos ver aqui, ó, cotações ajustadas. As cotações da Raia Drogasil saíram lá em 2012 de R$ 12, né? Ali 2014, 12, R$ 15 para R$ 100 hoje, 125, enfim, em torno disso daqui. Quando a gente olha a relação preço-lucro histórica dela, tá ali lá em 2012 era 90 vezes. Então a empresa lá atrás negociava 90 vezes lucro. Hoje ela negocia 50 vezes lucro, tá? E as ações saíram de R$ 10 para R$ 100, multiplicaram por praticamente 10 vezes. Vamos dar uma olhada aqui na Renner, tá? Relação preço-lucro da Renner, vamos ver aqui, ó. Desde 2007
tá entre 40, né? Tudo bem que aqui teve o subprime e tudo caiu, mas você vê que a relação preço-lucro da Renner sempre ficou aqui, ó, entre 20 vezes e 40 vezes, né? Andando nessa banda de 20 e 40, 20 e 40. Nesse meio tempo, as cotações saíram de R$ 2 para R$ 40. Né? E lá em 2006, deixa eu pegar aqui o PL, deixa eu ver se ele vai puxar aqui de 2006. Lá atrás, em 2007, era 40 vezes lucro, né? E hoje era praticamente o mesmo PL de hoje ali, ó, 40, 38. Praticamente o mesmo múltiplo lá de trás, só que a ação saiu de R$ 5 para R$ 40, né? Multiplicou por praticamente 10 vezes. Eu poderia ficar dando vários exemplos. Eu vou entrar aqui no Macro Trends, que é um site que eu acho bem legal também, que mostra o seguinte. Eu vou procurar aqui a Apple, por exemplo, né? A Apple, porque eu vejo que tem muita gente falando, a Apple é bolha, porque a Apple acabou de passar, né? O valor da Apple é maior que o PIB do Brasil. Só que o Brasil é uma fazenda, né? O pessoal esquece disso. Que a gente basicamente exporta commodity, né? É isso que o Brasil faz. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente tem a relação preço-lucro da Apple desde 2007, tá? Até hoje. Lá em 2007, a relação preço-lucro da Apple, que é Price Earnings, né, aqui em inglês, era ali de 25 vezes, 34 vezes, 38 vezes, ficou andando aqui perto de 10, 6, 15, agora tá aqui perto de 37. Só que de lá pra cá, né, aqui, antes do subprime, o lucro da ação era de 65 centavos, né, earnings per share aqui em cima, 65 cents de dólar. E o lucro de o valor da empresa, da ação, era de $24. Então, conforme o lucro foi crescendo, a cotação foi atrás e o múltiplo mais ou menos que se manteve constante, né? Agora que as ações subiram de forma mais forte do que de fato os resultados. Mas talvez o mercado esteja esperando um aumento nos resultados, porque você vê que aqui, tudo bem que aqui a gente teve a crise do subprime, e todas as ações desabaram, né? Mas o lucro da empresa continuou crescendo. Se olhar esse aqui do meio, o earnings per share, que é o lucro por ação dos últimos 12 meses, ele foi crescendo trimestre a trimestre, trimestre a trimestre, trimestre a trimestre, e as cotações indo atrás e o múltiplo mais ou menos que se mantendo constante. É óbvio que também a relação preço-lucro e a forma como o mercado precifica uma ação em relação a algum fundamento, como por exemplo o lucro, tem muito a ver com o custo de capital da empresa, com as taxas básicas de juros da economia. Porque quanto menor a taxa de juros da economia, mais o mercado aceita pagar por uma empresa que dê o mesmo lucro. Então, o simples fato do movimento dos juros abaixarem faz com que a bolsa suba, porque o mercado aceita pagar mais caro por um resultado igual, porque agora os juros são muito menores. Ao passo que o contrário também é verdade, né? Se você reparar, a bolsa subiu de 2016 até 2020 no Brasil, saiu de 40 mil pontos para 120 mil pontos ali, né, no finalzinho de 2019, porque os juros saíram de 14% para 2%, né? Então, o mercado precifica isso nos ativos, a bolsa sobe de uma vez. Se os juros, ou quando os juros voltarem a subir, o mercado vai precificar isso da mesma forma. Então, o lucro não é a única coisa que importa na precificação de uma empresa, né? Você tem o lucro atual, que me diz bastante sobre o lucro futuro, mas o mercado ele não está olhando só para trás, o mercado está olhando para frente também, né? Então, ele olha para trás, olha para hoje, olha para frente, ver o que é esperado, considerar todas as outras variáveis macroeconômicas e dar um preço para um determinado ativo. Inclusive, eu recomendo vocês assistirem uma live que tem aqui no canal, que eu acho que é a live número 14, tá? Ela fica sempre disponível, que é a live Preço Não Importa, que a gente fala sobre eficiência de mercado, tá? Ou seja, o quão eficiente é o mercado em precificar de forma justa um determinado ativo. Eu recomendo vocês assistirem essa live também. Um outro exemplo aqui de outra empresa, tá? Que negocia múltiplos muito altos e trouxe um retorno histórico fenomenal. O Chipotle Mexican Grill. Foi uma das primeiras empresas que eu comecei a comprar lá nos Estados Unidos. É uma rede de fast food de mexicano, tá? O Chipotle, se você olhar a relação preço-lucro dela, porque aqui embaixo, né, tá distorcido, porque aqui eles tiveram uma queda grande de receita. Restaurante tem uma alavancagem operacional pesada, então eles tiveram uma queda pequena de receita, fez a empresa quase ter prejuízo. É uma empresa que não tem dívida.
Isso aqui foi devido ao E. coli, né? Algumas pessoas ficaram contaminadas em alguns restaurantes do Chipotle. Mais ou menos parecido com aquilo que aconteceu com Billions. Quem assiste Billions, teve um caso que eles fizeram lá que foi até, acredito eu, inspirado nesse caso do Chipotle, mas a empresa voltou a ter resultado. Então aqui deu uma distorcida porque o lucro caiu de forma muito grande, né? Foi para 490 vezes lucro. Só que olha que interessante, até aqui quando as ações estavam sendo negociadas a 490 vezes lucro, o que isso quer dizer, pessoal? A relação preço-lucro? Quer dizer que a empresa vale 490 anos de lucro. Em tese, você demoraria 490 anos para recuperar o seu capital se a empresa mantiver o mesmo lucro, né? Só que o mercado está precificando, é tipo Dark isso aqui também. O mercado está precificando porque ele já está olhando lá na frente qual que é o resultado que ele espera da empresa. Nesse momento aqui, o mercado não estava precificando que o Chipotle ia ter essa queda abrupta de lucro e manter uma queda abrupta de lucro. Ele estava esperando que isso fosse ser retomado ao longo do tempo, tá? Então, quando a empresa estava sendo negociada a 490 vezes lucro, que foi exatamente quando eu comecei a investir lá. Aqui, ó. Finalzinho de 2015, começo de 2016. As ações estavam próximas de $400, né? Aqui em cima é o valor da ação. Então, quando ela estava 490 vezes lucro, as ações estavam $377. Hoje, que a relação preço-lucro está ali perto de 140 vezes, as ações estão $1.200. Tá? E historicamente esse gráfico está distorcido para cima, mas foi uma empresa que sempre teve múltiplos bem altos, né? 60 vezes lucro em 2012. Aqui antes do subprime, 70 vezes lucro. Aqui no fundo do subprime, sei lá, 25 vezes lucro. É uma relação preço-lucro razoavelmente alta, vamos botar assim, para um fundo de crise. Só que de lá para cá as ações saíram de $55 para $1.200. Então a empresa ter múltiplos altos não garante que ela vai ter uma performance ruim no futuro. Do mesmo jeito que existem várias value traps. O que é uma value trap? É você pegar uma empresa que seja muito depreciada, que tenha um valor muito achatado em relação a múltiplos, só que a empresa não sai do lugar, a empresa às vezes entra em processo de recuperação judicial, a empresa fica naquela lambança ali ad eternum por 10, 15, 20 anos e você não tem um retorno decente do seu capital. É óbvio que os exemplos contrários também existem. Tem empresas de múltiplos altos que não performaram, tá? E tem empresas de múltiplos baixos que performaram muito bem. O que eu estou querendo mostrar para vocês não é que empresas de múltiplos altos são que necessariamente empresas de múltiplos altos vão dar resultados excelentes. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o resultado futuro das empresas, principalmente quando a gente está falando de stock picking, de análise individual de empresas, não tem relação com os múltiplos, tá? Basicamente é isso. Então, o múltiplo, quando você está olhando stock picking, não faz nenhum sentido porque a gente tem exemplos para todos os lados de empresas de múltiplos baixos dando resultados péssimos, empresas de múltiplos altos dando resultados bons, empresas de múltiplos altos dando resultados ruins, empresas de múltiplos baixos dando resultados bons. A gente tem todos os cenários e não existe essa relação direta de múltiplo baixo com retorno alto no futuro. Existem alguns estudos que mostram que quando você pega uma carteira ampla e diversificada tipo mercado, né, quando você pega mercado de forma espalhada, normalmente empresas de múltiplos baixos, na média, apresentam retornos superiores do que empresas de múltiplos altos. Mas isso a gente está falando quando a gente pega um horizonte de tempo bem dilatado e também quando a gente pega um horizonte, uma quantidade grande de empresas, tipo 600 empresas, né? Esses estudos nem tem como fazer aqui no Brasil, normalmente a gente roda nos Estados Unidos, mas de qualquer forma, nos últimos 20 anos, tá, praticamente, as empresas de crescimento, que são as empresas que têm múltiplos maiores, elas são empresas que o mercado que performaram melhor do que a média de mercado, tá? Então as empresas de crescimento nos últimos 15, 20 anos performaram melhor do que as empresas de valor, que são as empresas que têm múltiplos baixos, mas historicamente, se a gente pegar um horizonte de 100 anos para analisar, as empresas de valor em média, tá? Em média performaram melhor, mas isso é uma média, você tem desvios para os dois lados das médias. Beleza? Então, quando a gente fala de múltiplo, o que é... Vamos lá, peraí aqui. Quando a gente está falando de múltiplo, por exemplo, relação preço-lucro, não utilizar ele como critério de ter a empresa ou não ter a empresa. Um outro exemplo também, a VEG, né, as ações da VEG, que subiram absurdamente nos últimos 2 anos, né, saiu lá de R$15 para R$60, R$70. Então, enfim...
o que é interessante a gente observar? O que eu olho pessoalmente quando eu olho relação preço-lucro e as outras que eu vou colocar aqui embaixo, é a gente tentar entender o que o mercado está esperando daquela empresa. Tá? Normalmente, uma empresa que está investindo de forma muito extensiva, o mercado joga o múltiplo dela para cima, porque tem um crescimento esperado maior. E empresas que não estão investindo de forma tão extensiva, o mercado precifica de forma menor. Só que as coisas não são tão simples quanto parecem, né? Porque crescimento esperado, vou botar aqui, ó, investimento alto e crescimento esperado, é só uma parte que faz com que o mercado precifique uma empresa. O outro fator é um fator risco da empresa, né? Risco. O risco ele pode ser traduzido de várias formas, tá? Mas quanto mais arriscada uma empresa é, menos o mercado vai querer pagar para aquela quantidade de lucro. E quanto menos arriscada a empresa é, mais o mercado vai aceitar pagar, tá? Então não basta só a empresa ter um crescimento esperado alto para ter um múltiplo alto. Se ela tem uma qualidade baixa nos resultados, se ela tem um risco alto das suas operações, o mercado pode precificar de forma diferente. Por exemplo, quando você olha para uma empresa como a Ambev, e eu gosto de dar esse exemplo, né? E EZTEC, que é uma incorporadora, são duas excelentes empresas dentro de cada um dos seus respectivos setores. Só que a EZTEC é uma incorporadora, uma empresa extremamente cíclica. E a Ambev não, a Ambev é meio que um transatlântico andando em linha reta. E são empresas que passam por períodos de investimentos mais agressivos ou menos agressivos em setores completamente diferentes que possuem riscos totalmente diferentes. E isso deve ser precificado de forma diferente pelo mercado. R$ 1 de lucro da Ambev, por exemplo, tem muito menos risco do que R$ 1 de lucro da EZTEC. Porque R$ 1 de lucro da Ambev é muito mais constante, tá? Tanto para cima quanto para baixo ao longo dos anos, pelo menos de forma esperada, é muito mais constante do que os lucros da EZTEC, que oscilam de forma muito maior. Não é por isso que uma empresa é melhor ou pior do que a outra, tá? Então, o risco e também o custo do capital. Então, taxas de juros da economia. E aí, isso daqui vai impactar a precificação de todos os ativos, tá? Então, a gente tem os fatores que são externos da empresa, que basicamente é o custo de capital, às vezes taxa de câmbio, onde que o país está sediado, isso vai depender onde que a empresa está sediada e como que ela financia o seu capital, tá? Se ela pega dívida no exterior, se ela pega dívida no Brasil, enfim. Então, o custo de capital vai interferir no valor da empresa, tá? Tanto para os acionistas que estão aceitando pagar um valor maior ou menor pela empresa, de acordo com as taxas básicas da economia. Por exemplo, se eu tenho a Selic hoje a 2%, eu vou comprar a ação de uma empresa, o mercado normalmente precifica a ação de uma empresa por um retorno maior do que 2%. Porque se for para eu ter um retorno menor do que 2%, eu compro um Tesouro IPCA mais 2050, que vai me dar inflação mais 2% ao ano, sem risco nenhum, né? Então, dependendo das taxas básicas de juros da economia, que são influenciadas pela Selic, que é a taxa de curto prazo, eu vou ter valores diferentes para todas as empresas. Isso mexe no valor de todas as empresas no mercado. E risco, a gente tem aqui o risco específico de cada um dos ativos. Como eu falei, R$ 1 de lucro da Ambev é totalmente diferente de R$ 1 de lucro da EZTEC. Na EZTEC você vai esperar um retorno maior, né? Mas você tem uma imprevisibilidade muito maior. E isso não é bom nem ruim, são só características diferentes. E empresas que têm um crescimento alto esperado vão ter uma precificação alta, não tem como, né? As ações da Tesla, por exemplo, se a gente for olhar, as ações valiam, elas estavam aqui, né? A relação preço-lucro dela era zero porque ela tinha prejuízo, né? Então, assim, também é complicado. Mas aqui, em 2012, a empresa valia $20 por ação, né? Depois passou aqui para $200. Só que olha, a empresa está tendo prejuízo todos os anos. Só que uma empresa que tem prejuízo, ela não necessariamente vale zero, porque existe uma expectativa lá no futuro, um universo possível no futuro, né? Dos vários multi-universos que podem existir simultaneamente. Um deles a empresa vai dar muito lucro. Então existe uma expectativa para todas as empresas delas darem lucro no futuro. Isso faz a empresa ter algum valor residual, né? Não no caso da Tesla, mas pega uma empresa totalmente quebrada na bolsa e tudo mais. Por que ela não vale zero? Porque tem uma expectativa, tem um cenário futuro possível onde a empresa se torna lucrativa. E
Nas empresas a mesma coisa. Então a Tesla tinha lá seu prejuízo de $16 por ação, $10 por ação e começou a ter lucro por ação. As ações saíram de $200 para $2.000, né, em questão de 1 ano, 2 anos. Então o mercado está sempre misturando isso, presente com futuro, né? Expectativa futura com presente, dando preço para os ativos de acordo com isso. Então eu, Fábio, como que eu olho o lucro, né? Ou como que eu olho os múltiplos? Eu olho os múltiplos para se a gente for olhar hoje, tá? Os múltiplos da Tesla ela tá valendo 1.300 vezes o lucro. Só que ela saiu de prejuízo, tá com um lucro pequenininho. Eu tô pegando o lucro daqui, eu não tô pegando o lucro daqui 20 anos, né? Talvez se eu for pegar o lucro daqui 20 anos, a empresa tá dando, sei lá, 30 bi de lucro daqui 20 anos e ela tá valendo 10 vezes hoje esse lucro daqui 30 anos, tá? É óbvio que dinheiro a gente não pode comparar assim no tempo, mas é só para vocês terem uma ideia. Então, é importante eu olho os múltiplos, a relação preço-múltiplo, para entender como que o mercado está precificando a empresa e isso, inclusive, aprimorar a minha análise, né? Se eu estou vendo que a empresa está investindo de forma extremamente agressiva, que os projetos estão dando certo, que os projetos têm uma taxa de retorno alta, o mercado vai precificar isso lá nos ativos, não tem como, né? Vocês que estão assistindo a live, eu que estou aqui, nós não somos os únicos agentes de mercado. O mercado inteiro está olhando as ações o tempo inteiro e dando preço para elas de acordo com o que é mais provável no futuro. Então eu utilizo os múltiplos dessa forma, tá? Para aprimorar minha análise e para entender melhor a empresa. Bom, a aula está ficando muito grande, vou acelerar aqui um pouquinho, falar um pouquinho dos próximos múltiplos, beleza? Relação EV/EBITDA é uma relação muito parecida com o preço-lucro, só que o preço-lucro a gente está pegando a empresa inteira, o EV/EBITDA eu estou pegando somente o business, a firma, né? O Enterprise Value dividido pelo EBITDA. O que é o Enterprise Value? É quanto que vale aquele negócio, quanto que o mercado está avaliando aquele negócio. Eu pego o valor de mercado da empresa, o Enterprise Value, né? Vou botar aqui Enterprise Value, que é o EV. Ele é um valor bem simples, tá? Ele é o valor de mercado menos o caixa que a empresa tem. Por quê? A empresa vale X, só que ela tem Y de caixa, eu vou tirar, eu quero saber quanto que o mercado está pagando pelo negócio, não quanto ele está pagando pela empresa. Então eu vou tirar o caixa, porque R$1 de caixa vale R$1 no valor da ação, né? Um valor por ação de caixa vale R$1 na ação. Então beleza. Tirei o valor do caixa, do valor de mercado e vou colocar de volta o valor da dívida, tá? Para ver quanto que o mercado está avaliando naquele negócio. Porque se a empresa tem uma dívida gigante, o mercado vai avaliar ela num valor menor, certo? E aí você tem que colocar o valor de volta da dívida para saber quanto que o mercado está avaliando o negócio. Eu estou expurgando a parte financeira da empresa, do valor dela, para saber quanto que o mercado está pagando no valor do negócio, tá? E aí eu vou comparar isso com o EBITDA, com o resultado operacional, excluindo depreciação e amortização. Então eu vou ver quantas vezes o preço-lucro vê o valor total sobre o lucro líquido, o EV/EBITDA vê o valor do negócio em relação ao lucro operacional. É um indicador que você pode interpretar da mesma forma que o PL, conforme eu falei anteriormente, mas é um indicador um pouco diferente, é um indicador bastante interessante, até mais do que o PL, tá? PVPA é um indicador que eu praticamente não uso para nada, que é o preço, né? Que é o preço dividido pelo valor patrimonial, né? Esse indicador aqui é o indicador do cara que está aqui, ó. O cara do efeito Dunning-Kruger, que está no topo do pico da estupidez, é o cara que vai ali só olhar o preço-valor patrimonial. Ele vai falar o seguinte, e não é por maldade isso, tá, pessoal? Não estou falando isso por maldade, estou falando que isso acontece. A pessoa fala assim, não, a empresa tem um patrimônio de 100 bilhões e ela está valendo 80 bilhões no mercado. Então o mercado está me dando um desconto de 20%. Só que desde quando o valor patrimonial é um valor justo pela empresa? Porque a gente tem alguns pontos aqui. O patrimônio ele pode estar distorcido por recompra de ações e cancelamento. Tem muita empresa nos Estados Unidos, o próprio Chipotle tem patrimônio líquido negativo. Porque a empresa ao longo dos anos foi recomprando ação, isso vai reduzindo o patrimônio até o patrimônio ficar negativo.
Então, distorce pela recompra de ações. Distorce pela forma como a contabilidade trata os ativos e os passivos. Normalmente, os ativos eles são tratados de forma conservadora nos registros e os passivos são tratados de forma majorada, tá? Ou de forma mais conservadora. Então, normalmente, o valor patrimonial ele vai estar a menos, tá? Do que aquele patrimônio realmente valeria. Sem contar que o valor da empresa, e se uma empresa tem um patrimônio muito baixo, mas ela gera muito resultado, como a gente falou, uma empresa asset light, né? Uma empresa que não precisa de tanto ativo assim para gerar muita receita. Ela vai valer o patrimônio? Não, ela vai valer o tanto de caixa que ela gera. Então o patrimônio ele não me diz muita coisa. Que mais? Bom, basicamente é isso. Outra coisa, às vezes a empresa está tendo prejuízo. O lucro é o que aumenta o patrimônio e o prejuízo diminui o patrimônio. Então, se o mercado está vendo que a empresa está tendo prejuízo e é esperado que o prejuízo continue se repetindo pelos próximos pelo menos 2, 3, 4, 5 anos, o mercado obviamente vai precificar isso, porque ele já está considerando que o patrimônio daqui 2, 3, 4, 5 anos vai estar lá embaixo, porque a empresa está dando prejuízo todo ano. Então, eu não uso o PVPA para absolutamente nada, tá? Normalmente o PVPA ele é bastante utilizado para Factor Investing, que é bem interessante, mas é de forma bastante ampla, tá? Não é quando a gente analisa o Stock Picking. Fechado? E bom, o PSR, que é o Price Sales Ratio, que é um indicador bem simples, você vai ver o preço dividido pela receita que a empresa teve nos últimos 12 meses, que é quantos anos de receita a empresa está valendo. Também é um indicador que vai considerar o resultado dos últimos 12 meses de receita pura, o valor da empresa dividido pelo valor da receita. Esse é um indicador que ele é interessante, que você pode até utilizar ele para comparar empresas que sejam de setores muito parecidos, tipo assim, varejão que eu digo tipo B2W, Magazine Luiza, Via Varejo, né? Se você olhar, você vai entender como que o mercado está vendo, quanto que ele está dando de valor para cada R$1 de venda dessas empresas, tá? E às vezes alguma empresa, você pode ter uma empresa do mesmo setor exatamente que tem um price sales ratio muito maior, porque o mercado está esperando que ela tenha um crescimento muito maior dos seus resultados do que as concorrentes. Então você pode olhar o price sales ratio para você ter uma ideia grosseira de como que o mercado está olhando para a evolução da receita das empresas, obviamente considerando todas as outras N variáveis de um mesmo segmento, de um mesmo setor. Beleza? Então esses aqui são os principais indicadores, os principais múltiplos, fechado? E bom, para fechar a live, pessoal, primeiramente eu gostaria de pedir a sua ajuda, beleza? Nos comentários, se ficou faltando algum indicador que você gostaria que eu falasse e que eu não tratei aqui ao longo dessa live, dessa pseudo-live, né? Deixe nos comentários, beleza? Vou pegar ali os que eu achar mais interessante, vou montar uma live 2.0 se tiver uma quantidade significativa para a gente falar desses indicadores, tá? Existem vários outros, eu trouxe aqui os principais, os que eu mais utilizo, beleza? E os múltiplos que são mais comuns no mercado. Eu posso fazer uma live sobre ROIC e sobre ROI, também vejo que é um indicador que é bastante utilizado, às vezes eu vejo que as pessoas têm um pouco de confusão em relação a isso, também deixa nos comentários, vai me ajudar a produzir um conteúdo complementar para vocês, beleza? Mas bom, pela live de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. A ideia aqui da nossa live é a gente, primeiro, né, vamos botar aqui, pontos do fechamento, ponto 1 do fechamento, entender que o universo é muito mais complexo do que parece. Então, não tenham ingenuidade nos investimentos. Eu vejo muita gente perguntando assim, o pessoal entra aqui nas lives e fala assim, Fábio, qual que é o valor justo de tal empresa? Qual que é o PL máximo de tal empresa? As coisas não são tão simples assim quanto parecem. Existem N variáveis que influenciam no preço dos ativos, existem N variáveis que influenciam nos resultados da empresa, e a gente, como investidor, a gente tem que entender a complexidade do mercado de uma forma geral, a gente tem que entender que é um organismo extremamente complexo, a gente tem um micro-organismo que é a empresa, e a gente tem um organismo maior que é o setor que a empresa atua, e os dois estão mudando o tempo inteiro. Tá? Então tem N variáveis que influenciam nisso, além das variáveis macroeconômicas que estão influenciando todo o mercado, né? Então entender essa complexidade, mas não é porque as coisas são complexas que investir precisa ser complexo.
Porque a partir do momento que você entende o que a empresa faz, entende o setor que ela está, você entende os resultados, você sabe interpretar os resultados, você tem uma boa ideia de onde a empresa veio, onde ela está, para onde ela está indo, isso é fundamental no longo prazo. Então, a partir do momento que você faz isso, você entende a complexidade e você diversifica ao máximo, obviamente respeitando níveis de qualidade nos investimentos, você vai conseguir ter uma boa carteira de investimentos para o longo prazo. A diversificação é a melhor ferramenta que o investidor de longo prazo pode ter, porque ela te protege tanto de você estar fazendo uma análise equivocada, quanto das eventualidades do mercado, né? Investir no longo prazo, você também depende do que vai acontecer no futuro, e o futuro não está nas nossas mãos, né? O universo, ele funciona de forma razoavelmente caótica, então você pode fazer a melhor análise do mundo, mas se você tiver 3 empresas, 5 empresas na sua carteira, pode acontecer alguma coisa muito ruim com 4 delas, por acaso, simplesmente. Né? O que não está nas nossas mãos. Então a gente precisa utilizar a diversificação dentro da nossa análise, porque ela vai mitigar muito o risco de qualquer coisa que a gente esteja fazendo, tanto equivocada quanto com os resultados futuros. Beleza? Bom, é isso. Entender que o universo é muito mais complexo do que parece, o universo dos investimentos principalmente. Não sejam ingênuos, tá? Isso vai fazer com que vocês evitem muitas ciladas. Sempre questionem, tá? Sempre questionem tudo nos investimentos. Então, quando alguma coisa parecer muito simples, tente entender o que está por trás. A gente vive hoje num ambiente que é muito legal, tem muito conteúdo gratuito, mas ao mesmo tempo vocês conseguem se informar de forma excelente, mas ao mesmo tempo eu vejo muito conteúdo ruim e muito conteúdo enganatório, até eu diria, de pessoas que o utilizam da má fé, ou utilizam de, enfim, de coisas bastante, de simplicidades muito grandes nos investimentos, e as coisas não são tão simples assim quanto parecem. Então aprofunde, estude, tire suas próprias conclusões, não confiem nem em mim, né? Questionem as coisas que eu estou colocando aqui para vocês. Eu acho que o grande diferencial aqui do canal do Holder, para quem já acompanha tem um tempo, é exatamente essa mentalidade de se questionar, de querer cada vez ter mais conhecimento, de querer entender cada vez melhor as coisas, para investir cada vez melhor, para não cair em pirâmide, não cair em estratégias fantasiosas de ganhos estratosféricos de curto prazo. Isso não existe, tá? A bolsa não foi feita para enriquecer pessoas comuns em um ano, e sim em 10, 20, 30 anos, né? Então seja muito bem-vindo ao canal, se você é novo por aqui. Se você é novo por aqui, clica aqui embaixo para se inscrever, clica no sininho para você ser notificado, divulga essa live se você gostou com seus amigos, enfim, isso ajuda bastante o canal. E não se esqueça de deixar o seu comentário com o que você quer ver aqui, ou nas próximas lives, né, todas as segundas-feiras, ou também quais são os indicadores que você acha que ficaram faltando aqui nessa live, para a gente ver se a gente faz uma live complementar. Beleza? Um abraço e até a próxima segunda-feira.